Capítulo 991. Reunião 1. Olhando para o planeta de cultivo azul, o sentido divino de Situnan se espalhou para frente. Foi como uma tempestade que atingiu o planeta e o varreu. O cultivo do Nirvana Cleanser de Situnan tornou seu sentido divino muito aguçado. Somando seu domínio arrogante e quase demoníaco, isso deu-lhe um poder quase final. Enquanto ele varria o planeta inteiro tremia como se um par de mãos gigantes estivesse brincando com ele. Sons estrondosos vieram da terra e o céu mudou de cor. Os três irmãos Shen estavam se cultivando, mas de repente abriram os olhos e revelaram expressões sombrias. Os três desapareceram ao mesmo tempo e, quando reapareceram, estavam no ar. No entanto, esse senso divino era muito forte. No momento em que os três apareceram, eles tiveram que recuar milhares de metros e usar toda a sua força para resistir e mal conseguir se manter firmes. Big Ed e Leiji também sentiram essa poderosa sensação divina. O nível de cultivo de Leiji não era alto o suficiente, então ele tossiu sangue diretamente. No entanto, ele não estava nem um pouco assustado, mas sim triste. Big Ed resistiu ao impacto do sentido divino e chegou ao lado do palácio de Wanglin. Ele protegeu o palácio de Wanglin junto com Tachan. Quanto aos cultivadores juniores, todos eram extremamente pálidos. Aqueles que foram levemente feridos sangraram e aqueles que foram gravemente afetados desmaiaram. Apenas pessoas como Zhao Shui e Linger, que tinham itens de proteção dos três irmãos Shen, mal conseguiam se segurar. O senso divino, extremamente arrogante, se espalhou pelo palácio em que Wanglin estava. No entanto, Wanglin estava refinando o cadáver feminino e havia alcançado o momento mais crítico. O sentido divino de Wanglin havia se conectado quase completamente ao cadáver feminino. A menos que o nível de cultivo de alguém fosse muito mais alto, eles só veriam o cadáver feminino. Afinal, o cadáver feminino também estava no estágio do Nirvana Cleanser. O sentido divino parou por um momento e depois passou. À distância, os olhos de Mestre Louwen brilharam e então ele franziu a testa. Conforme o sentido divino se espalhava, seus olhos revelaram um brilho escuro e ele formou um celo e apontou para a frente. O sentido divino se acumulou como um redemoinho enquanto ele ria e se retirava. O humor desse velho é muito bom, então vou lhe dar uma chance. Entregue a mulher com o espírito da água e aquela garotinha chamada Zhao Shui. Eu realmente não considero vocês dois cultivadores do Nirvana Cleanser meio mortos uma ameaça. Esta voz áspera retumbou através do planeta espírito da água como um trovão rugindo. Ele atingiu rapidamente todas as partes do planeta Water Spirit. Esta voz continha um feitiço junto com o cultivo do limpador de Nirvana de Situna. Só de ouvir isso fez com que os três irmãos Shen tossissem sangue e recuassem mais uma vez. A expressão do mestre Ishen era feroz enquanto ele gritava: ative a formação de proteção do planeta. Assim que ele terminou, ele tocou sua bolsa e uma ficha preta voou para fora. Ao mesmo tempo, o mestre Yixing e o mestre Yilong rapidamente tiraram uma ficha preta de cada um de suas sacolas. Os três levantaram seu símbolo quase ao mesmo tempo. Um dos tokens entrou em colapso e se transformou em uma onda negra que rapidamente se espalhou. Em apenas um momento, ele cercou todo o planeta. Assim que o primeiro token se quebrou, os outros dois tokens também se quebraram. Em seguida, mais duas ondulações se espalharam por todo o planeta. Neste momento, havia 3 camadas de ondulações negras que protegiam firmemente o planeta espírito da água. O rosto do mestre Ishen estava pálido. Ele não tinha confiança de que essas 3 camadas poderiam resistir ao inimigo, mas não entrou em pânico. Ele zombou em seu coração. Com o irmão Wang aqui, quero ver como você intimidará o planeta espírito da água. Oh! Quando Situna viu as 3 camadas de luz, uma luz fria brilhou em seus olhos. Quando seu sentido divino se espalhou pelo planeta Water Spirit, ele notou 2 cultivadores do Nirvana Cleanser nos estágios iniciais. Os 2 cultivadores do Nirvana Cleanser ficaram gravemente feridos, mas mesmo se não estivessem, Situna não teria se importado. Ele riu e então desapareceu da cama grande. Ele reapareceu fora do planeta Water Spirit. Resistir é bom. Quanto mais você resiste, mais animado fico. Droga, desta vez vou comprar fornalhas de concubina para meu irmão, não para mim. Mortalidade, fique do meu lado. Os olhos de Situna revelaram uma luz estranha quando ele se aproximou do planeta Water Spirit. Então, de repente, ele apontou para a frente com o indicador direito. Aniquilação. Um vórtice apareceu no dedo de
Situna, e os sons da explosão podiam ser ouvidos de dentro do vórtice. Energia de origem infinita condensada no vórtice, fazendo com que ele gire mais rápido. No final, parecia que não estava se movendo, mas a velocidade de sua rotação havia atingido um grau inimaginável. A última vez que entrei no cultivo de portas fechadas, refinei o dedo da morte, o dedo demoníaco e o dedo do submundo. Além disso, também melhorei as últimas técnicas dos 3 dedos. Eu posso quebrar esta mera formação de proteção do planeta em apenas alguns instantes. Os olhos de Situna brilharam quando ele apontou impiedosamente para frente. O vórtice voou rapidamente em direção à formação ao redor do planeta Espírito da Água. Ele se fechou em um instante e se chocou contra a primeira camada. Um som de tremer o céu ecoou quando o vórtice e a luz negra colidiram. A onda de choque se espalhou violentamente, empurrando todos para longe. Situna não foi afetada, mas todas as cultivadoras atrás dele tiveram que recuar. A primeira camada de ondulações negras tremeu rapidamente e explodiu. Então, uma grande tempestade começou e pousou na segunda camada. Nesse exato instante, Situna apontou mais uma vez gritou, um dedo aponta para o céu e a terra, o universo está silenciado. Com a ponta do dedo, um vórtice ainda maior apareceu e a energia de origem no mundo se reuniu como uma louca. Era como se o vórtice tivesse se tornado um buraco negro que poderia absorver toda a energia do mundo. Em um instante, o vórtice tinha 30 metros de largura. Enquanto girava rapidamente, um raio se arqueou dentro dele, criando sons de explosões. Os olhos de Situna revelaram uma luz misteriosa enquanto ele gritava, mudança de aniquilação. Depois que ele falou, as explosões de dentro do vórtice atingiram um limite e os relâmpagos internos arquearam ainda mais violentamente. No entanto, tudo isso era secundário. A parte mais importante foi que a energia de origem dentro do vórtice passou por uma mudança chocante. Os cultivadores do Nirvana Cleanser podiam absorver a energia original do mundo e infundi-la em seus feitiços. Como resultado, seus ataques eram muito mais poderosos do que os dos cultivadores do Nirvana Skrier. No entanto, este pode ser considerado o método mais baixo de usar energia de origem. Foi muito simples, estava apenas absorvendo e condensando. No entanto, se você entendeu as leis, pode usar a mudança além de absorver e condensar. A chamada mudança foi uma mudança qualitativa ao absorver a energia de origem e, em seguida, comprimi-la repetidamente até que se transformasse em um poder misterioso que os cultivadores do limpador do Nirvana chamam de poder da lei. Na verdade, o feitiço criado por Wang Lin pertencia ao poder da lei. O poder da lei era algo que raramente ocorria nos cultivadores do Nirvana Cleanser, muito menos nos cultivadores do Nirvana Skrier. Foi por isso que Mestre Oloin ficou tão chocado. Situna gritou enquanto o vórtice de 30 metros à sua frente se comprimia até ficar do tamanho de sua mão. Em seguida, voou diretamente para a formação de proteção do planeta. Pausa para este velho. Situna deu um passo à frente em direção ao vórtice. O vórtice foi tão rápido que se fechou instantaneamente. Quando o vórtice se aproximou, a segunda camada estremeceu violentamente. Quando o vórtice o tocou, a segunda camada inesperadamente torceu com o vórtice e foi absorvida pelo vórtice sem qualquer resistência. O vórtice não parou e pousou diretamente na última camada de ondulações pretas. No momento em que tocou a última camada de ondulações pretas, o fogo desabou. As 3 camadas da formação de proteção do planeta foram destruídas assim. O vórtice carregou no planeta Water Spirit. Enquanto soltava uma risada arrogante, Situna gritou, este velho está aqui procurando uma concubina para meu irmão. Vou destruir qualquer um que se atrever a me impedir. No momento em que Situna e o vórtice apareceram acima do planeta, Espírito da Água, os 3 irmãos Shen tossiram sangue mais uma vez. A formação de proteção do planeta estava ligada a eles, então eles não puderam deixar de recuar. Atrás de Situna, as cultivadoras do Palácio Rosa rapidamente seguiram e encheram o céu. A fragrância que exalavam era suficiente para intoxicar as pessoas. O homem de meia-idade de azul também chegou. Ele olhou com entusiasmo para os 3 irmãos Shen e pensou, até vocês, 3 coisas velhas, podem ter um dia como hoje. A expressão do mestre Ishen era sombria enquanto ele encarava a Situna e gritava, companheiro cultivador tem um cultivo incrível, presumo que você não seja ninguém. Situna olhou feio e riu. Eu sou Situna. Fellow cultivador, se tu tem um cultivo tão incrível, então por que forçar nós 3? Além disso,
Linger e Zhao Shui são apenas juniores, então, por favor, deixe-os ir. Nós, irmãos Shen, faremos as pazes. Olhando para os três irmãos Shen, Situna balançou a cabeça. Este velho tem muitas mulheres e fornos de cultivo, então não me importo com seus filhos menores. No entanto, o irmão deste velho ainda é muito jovem. Vamos ver. Apenas cerca de 1000 anos, então ainda muito jovem. Fique tranquilo, meu irmão é muito bonito, e seus dois juniores podem nem mesmo chamar a atenção do meu irmão. Não perca meu tempo. Traga-os para fora, ou então vou matar todos vocês e levá-los embora. Sênior, Zhao Shui pode ir com você, mas, por favor, poupe minha irmã mais nova. À distância, 2 raios de luz chegaram e se revelaram 2 mulheres. Um deles era Zhao Shui e ao lado dela estava Linger, que estava completamente calmo. Situna estreitou os olhos quando seu olhar varreu Zhao Shui, e ele a elogiou em seu coração. Era como os rumores diziam, essa garota Zhao Shui era uma beleza legal e um bom material para uma concubina. Ele então olhou para Linger ao lado de Zhao Shui, e seus olhos revelaram um brilho estranho. Ela realmente tem uma raiz de espírito da água. Zhao Shui nem olhou para o homem de meia-idade ao lado de Situna. Sua expressão fria e arrogante era óbvia. Situna estava com preguiça de se preocupar com as palavras de Zhao Shui. Com um movimento de suas mangas, uma rajada de vento atingiu Zhao Shui e Linger imediatamente. Ele arrogantemente disse, este velho está levando os dois. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 992 Reunião 2. Capítulo 992 Reunião 2. Enquanto falava, ele recuou e estava prestes a sair. Os olhos dos 3 irmãos Shen estavam injetados, especialmente os do mestre Yi Shen. Era como se seu coração estivesse dilacerado. Embora Linger fosse um júnior de várias gerações, ele a tratou como sua própria filha. Nesse momento, era como se ele estivesse assistindo um vilão roubando sua filha antes dele. Ele cerrou os dentes, virou-se em direção ao palácio em que Wang Lin estava e fez uma reverência. Sua voz estava cheia de tristeza e indignação quando ele disse em voz alta, irmão Wang, por favor, ajude este velho uma vez. Infelizmente, Wang Lin estava completamente imerso no refinamento do cadáver, porque era o momento mais crítico. Ele apenas manteve seu senso divino ao redor do palácio. Então mesmo se ele detectasse o que estava acontecendo lá fora, ele não poderia se distrair. Situna estava indo embora, mas quando ouviu o irmão Wang, seu corpo estremeceu e ela parou. Seus olhos revelaram uma luz misteriosa e murmurou para si mesmo, alguém chamado Wang. Qual é o nome do irmão Wang de quem você falou? Situna se virou para o mestre Yi Shen, mas logo balançou a cabeça disse, esqueça, eu saberei assim que olhar. Depois de falar, ele deu um passo e avançou contra o palácio em que Wang Lin estava. Se Situna não tivesse ido para Wang Lin, mestre Louing não teria aparecido. Ele já estava ferido, então não havia como ajudar os 3 irmãos Shen. No entanto, agora que o Situna havia se aproximado de Wang Lin, ele tinha que agir. As pessoas que alcançaram seu nível de cultivo eram muito abertas sobre as coisas. No entanto, após vários encontros com Wang Lin, ele se sentiu muito complexo. Wang Lin o teria deixado ir 2 vezes. Embora fosse apenas para obter sua ajuda na terra dos espíritos demoníacos, foi ele quem errou 2 vezes, então ele não guardou nenhum ressentimento. Portanto, se ele não agisse agora, não seria razoável. Os olhos do mestre, Louing brilharam e ele desistiu de se curar. Quando Situna estava a 5 quilômetros do palácio de Wang Lin, ele apareceu diante de Situna. A expressão do mestre Louing estava calma enquanto ele lentamente dizia, companheiro cultivador, uma vez que você já levou as pessoas que deseja, é melhor ir embora. Os olhos de Situna se estreitaram, mas sua expressão estava cheia de impaciência, e ele gritou, se você não estivesse ferido, você mal se qualificaria, mas agora você não está qualificado para me bloquear. Enquanto Situna falava, ele ergueu a mão direita e apontou sem hesitação. Dedo do submundo. Como este dedo apontou, o céu mudou de cor e densa aura de morte encheu o mundo. O dedo do submundo agora detinha um poder considerável depois de ser refinado por Situna. Pegando emprestado o fragmento de vida que aparece em uma terra cheia de morte, permitiu que o dedo do submundo contivesse um pequeno traço de vida. Como resultado, formou seu próprio Yin e Yang que tornou-se um feitiço feroz que atingiu o mestre Louing.
As mãos do mestre Oloin formaram um cial e ele acenou com a mão. Grandes quantidades de energia de origem se reuniram e colidiram com o dedo do submundo. Houve um grande estrondo e o corpo do mestre Oloin estremeceu e ele foi forçado a recuar várias dezenas de metros. No entanto, o dedo do submundo não teve nenhum efeito e continuou a persegui-lo após uma curta pausa. O desdém encheu os olhos de Situnan quando ele gritou: mudança do submundo. Depois que ele falou, o vento do submundo encolheu rapidamente e uma aura destrutiva se espalhou como louca. A expressão do mestre Oloin mudou muito. Ele viu naturalmente que o vento era normal e recuou sem hesitação. Situnan não prestou atenção ao mestre vento oco e deu um passo direto em direção ao palácio de Wanglin. Taxan e Bigad queriam interceptar, mas Situnan acenou com a manga. Bigad foi surpreendido, mas Taxan foi capaz de manter sua posição. Afinal, ele era um guarda celestial. Então ele deu um soco. Este soco criou um estrondo sônico que avançou em direção a Situnan. Situnan ficou surpresa ao olhar cuidadosamente para Taxan antes de apontar para ele. O corpo de Taxan estremeceu e ele ficou pasmo. Interessante, um Nirvana Cleancer, um Nirvanas criaria um fantoche com um corpo tão poderoso. Eu realmente preciso ver este cultivador chamado Wang que está sendo guardado por eles. Enquanto Situnan ria, ele deu um passo a menos de 300 metros do palácio. No momento em que pousou, Situnan se assustou e tinha uma expressão extremamente estranha com a boca aberta. Ele não acreditou no que estava vendo. Afinal, o que ele viu com seu sentido divino foi muito diferente de ver pessoalmente. Situnan estava prestes a falar, mas um apito alto veio do palácio. Incontáveis restrições surgiram, e eles encheram o céu e correram para Situnan. Droga! Situnan estava prestes a recuar, mas havia muitas restrições. Todos eles correram para ele como se não desistissem até que o selassem. Situnan sorriu ironicamente e simplesmente decidiu não recuar. Ele abriu os braços e um vórtice gigante apareceu diante dele. Este vórtice girou muito rápido e, quando Situnan balançou os braços, o vórtice entrou em colapso, enviando ondas de ondulações. Todas as restrições que afetaram essas ondulações entraram em colapso e, em apenas um momento, todas as restrições entraram em colapso. Situ estava prestes a falar quando sua expressão mudou e uma aguda voz feminina veio do palácio. Este grito perfurou os céus, e mesmo Situnan não pôde deixar de recuar alguns passos. Nesse exato momento, a porta do palácio se abriu de repente. Uma mulher vestindo prata disparou em um raio de luz prateada na direção de Situnan. Os olhos de Situnan se estreitaram quando ele acenou com a mão direita e recuou. Sua mão direita formou um selo e ele apontou para a mulher, criando um anel de luz, e gritou: é fingir de aprisionamento celestial. Este anel de luz brilhava em roxo e emitia uma poderosa flutuação de energia de origem. Enquanto Situnan falava, disparou em direção ao cadáver feminino. Assim como Situnan apontou, o anel desapareceu, mas um momento depois, ele apareceu ao redor da mulher. Ele prendeu a mulher por dentro e encolheu impiedosamente. O anel de repente se multiplicou de 1 para 2, 2 para 4. E, em um piscar de olhos, transformou-se em incontáveis anéis prendendo-a. No entanto, essa mulher não era simples. Ela abriu a boca para cuspir um par de tesouras. A tesoura voou ao seu redor, cortando os anéis. Aproveitando este tempo, Situnan cuspiu no chão e sorriu ironicamente. Droga, o que é isso? Não reconhecia alguém que conhecia. Com isso, ele passou pela mulher e se dirigiu diretamente para o palácio. Quando ele se aproximou, suas mãos formaram um selo e ele apontou com o dedo enquanto ria. Peguei meu dedo do tremor da montanha. Com a ponta do dedo, a sombra de uma montanha majestosa apareceu atrás de Situnan. A montanha era tão grande que quase ligava o céu e a terra. Então a sombra rapidamente se condensou no dedo de Situnan. No final, quando a montanha desapareceu completamente, a força deste dedo atingiu seu ápice. Este dedo era como uma montanha desabando. Uma risada muito alegre veio de dentro do palácio e uma aura frenética explodiu de dentro. As duas forças colidiram uma com a outra, causando uma onda de choque inimaginável para se espalhar. A onda de choque fez com que a poeira cobrisse a área ao redor do palácio de Wanglin. Todas as pedras quebradas se espalharam em todas as direções. O corpo de Situnan estremeceu e o choque encheu seus olhos. Ele se transformou em um raio de luz e recuou 300 metros antes que a força poderosa fosse dissipada. Mesmo assim, sua mão direita ainda tremia e parecia entorpecida.
Que tipo de feitiço é esse? Só o poder do corpo não só quebrou meu feitiço tremor da montanha, mas até me fez recuar, quando esse pirralho se tornou tão forte. A excitação encheu os olhos de Situna enquanto ele ria e pulava no ar. Ele apontou para cima e sorriu. Aquele tremor do montanha foi usado com apenas parte da minha força. Agora, vou deixar você ver em todo o seu potencial. Passei muito tempo compreendendo esse feitiço naquele planeta abandonado que era pior do que merda de pássaro para aperfeiçoar. Isso. Ok. A risada de Wang Lin veio de baixo e ele voou no ar. Quando ele olhou para Situna, uma rara sugestão de excitação e familiaridade apareceu em seus olhos. Situna sorriu, mas a admiração e a empolgação de ver Wang Lin depois de tantos anos ainda eram reveladas em sua expressão. Os dois se entreolharam no ar. Às vezes, os irmãos não precisam falar muito. Eles só precisavam de um olhar para reacender sua amizade. Tudo o que aconteceu no planeta Suzaku ecoou em seus corações quase ao mesmo tempo. Montaigne treme e fingir. Situna riu quando sua mão direita apontou para Wang Lin. Nesse momento, todo o planeta estremeceu e as almas das montanhas voaram. Uma ilusão apareceu em torno de Situna. Montaigne apareceu ao lado de Situna, havia centenas de milhares deles. Situna tinha inesperadamente chamado todas as almas da montanha do planeta aqui. Eles pareciam miragens e pareciam extremamente reais. Como ele apontou, essas almas da montanha emitiram antigas auras que rapidamente se formaram. Eles se condensaram em uma força poderosa que disparou em direção ao Wang Lin. Este dedo foi um feitiço poderoso que reuniu todas as almas da montanha no planeta espírito da água. O poder deste dedo trêmulo da montanha fez com que os olhos de Wang Lin revelassem uma luz misteriosa. Ele agarrou sua mão e o céu retumbou. Era como se Wang Lin estivesse segurando o céu em suas mãos. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 993. Veneno. Capítulo 993. Veneno. Erguer o punho direito. Wang Lin avançou e deu um soco para frente. Houve um grande estrondo que ecoou entre os mundos. A ilusão do braço de um deus antigo apareceu diante de Wang Lin como se aquele soco fosse o soco de um deus antigo. Bum, bum, bum. Este som de estilhaçar a terra substituiu todos os outros sons no planeta Water Spirit e ecoou nos ouvidos de todos. O dedo trêmulo da montanha de Situna, que reuniu todas as almas das montanhas do planeta, colidiu diante do punho de Wang Lin. Uma poderosa onda se espalhou, causando o surgimento de ondas violentas sobre o oceano. Situna riu e recuou. Havia admiração em seus olhos e ele sorriu. Faz muito tempo que não nos vemos. Wang Lin, não o vejo há centenas de anos. E você com certeza me surpreendeu hoje. Wang Lin também recuou e riu. Parece que você deve ter entrado no cultivo a portas fechadas nestas centenas de anos. Os dois se entreolharam e sorriram felizes. Wang Lin não ficava tão feliz há muito tempo. Seu reencontro com Situna o fez pensar em sua longa amizade, e isso fez seu coração se aquecer. Situna ainda era a mesma. Ele era muito arrogante e tinha pouquíssimos amigos íntimos, e mesmo os que tinha, há muito havia perdido o contato com eles. Wang Lin era um tanto especial, pois os dois haviam passado por muitas situações de vida e morte juntos. Agora que viu que o cultivo de Wang Lin havia alcançado tal grau, ele ficou muito feliz. A convite de Wang Lin, os dois voaram para longe, deixando todos confusos. Em particular, os três irmãos Shen ficaram surpresos com essa mudança repentina. Só depois de um longo tempo os três sorriram ironicamente. Eles eram todos cultivadores do Nirvana Skrier e eram todos muito pequenos. Nesse momento, eles perceberam que quando Situna disse que estava levando os Oshu e Linger para seu irmão, havia 80% de chance de que seu irmão fosse Wang Lin. Mestre Vento Ocus só conseguiu sorrir amargamente com isso e balançou a cabeça. Então ele olhou para a mulher de prata que havia saído do feitiço de Situna e sentiu dúvida em seu coração. Todos eles espalhados. Nesse momento, Wang Lin e Situna sentaram-se no pico onde Wang Lin compreendeu a noite separada. O vento da montanha atingiu suas roupas enquanto os dois trocavam o que havia acontecido com eles ao longo dessas centenas de anos. Havia uma mesa de jade branco entre os dois com uma jarra de vinho e outras coisas que Situna trouxera. Depois de tomar um gole, ele exclamou, achei que nada iria acontecer depois que você fosse para o planeta Tianyin. Teria sido melhor se você tivesse me seguido e se divertido sendo rei. Wang Lin pegou a taça de vinho e bebeu um gole antes de balançar a cabeça e dizer,
Se não fosse por algumas coisas inesperadas no caminho para o planeta Tianyun, eu não teria meu cultivo atual. Situna revelou uma expressão que era como um sorriso que não era um sorriso. Então ele largou a taça de vinho e riu. Eu ouvi sobre a guerra entre Aleaven e Alian aqui no planeta Fengluan e sobre a fama do trovão celestial de Aleaven. Eu não esperava que fosse você. A expressão de Wang Lin permaneceu neutra e ele sorriu. Tive sorte. Porém, seu cultivo é um pouco estranho. Você está apenas no auge do estágio intermediário do Nirvana Skrier, mas até eu entrei em pânico com a força daquele soco. Embora Situna estivesse apenas no estágio inicial do Nirvana Kuleancer, seu talento era simplesmente bom demais. Ele também estava estudando meticulosamente durante seu cultivo a portas fechadas, então ele estava no auge de seu nível de cultivo. Se forçado a um canto, ele pode até mesmo lutar contra os cultivadores do Nirvana Kuleancer no estágio intermediário, mas o preço seria alto. A batalha entre Wang Lin e Situna foi apenas moderada. No entanto, Situna podia obviamente sentir um poder chocante escondido dentro de Wang Lin. Mesmo com a arrogância de Situna, ele ficou chocado. Depois de mais de 1000 anos, o jovem daquela época havia perdido toda a sua ingenuidade e se tornado um verdadeiro cultivador. Enquanto Situna estava em crise, era como se visse aquela criança simples que tinha acabado de pegar a conta desafiadora do céu. Então o jovem passou e se tornou o jovem simples da seita Enguiu e que não entendia o mundo cruel de cultivadores. O jovem que perdeu seus pais e perdeu seu corpo antes de ser salvo por Situna. Então esse jovem entrou em um caminho de matança para quase se tornar um monstro. O jovem que se redescobriu após encontrar seu domínio. O jovem que gradualmente alcançou a fama no planeta Suzaku e finalmente atingiu o pico para despertá-lo, Situna. Situna deixou escapar um suspiro ao olhar para Wang Lin. Ele não pôde deixar de pensar no dia em que partiram. Um foi para o planeta Tianyun para se tornar um discípulo e outro foi para o planeta Fengluan para aproveitar a vida. Num piscar de olhos, centenas de anos se passaram e hoje, os dois se reuniram mais uma vez. Além da amizade não ter mudado, todo o resto havia mudado muito. A vida de uma pessoa era apenas isso. Enquanto Wang Lin olhava para Situna, memórias do passado também passaram por sua mente. Essas memórias eram muito antigas, mas Wang Lin se lembrava delas claramente. Ele não conseguia esquecer o que disse uma vez sob o céu noturno. Eu, Wang Lin, nunca me curvarei aos seus ou prestarei respeito a qualquer fantasma ou Deus. Eu apenas me curvo aos meus pais e presto meus respeitos a Situ. Situ não havia ajudado muito. Se não fosse por Situ, Wang Lin teria morrido em Zhao e nunca teria as conquistas de hoje. Se não fosse por Situ, teria sido difícil para Wang Lin passar pelos primeiros estágios da primeira etapa. Condensação Qi. Estabelecimento da fundação, formação do núcleo e alma nascente. Sem sua fundação, teria sido difícil para ele atingir seu nível atual. Se não fosse pelos dedos de morte, demônios e submundo de Situ, além de como usar feitiços e tesouros, teria sido difícil para Wang Lin ganhar uma posição no planeta Tianyun. Se não fosse por Situ, quando Wang Lin foi atacado pelo demônio disperso, na terra dos espíritos demoníacos, ele teria morrido sem o dedo do submundo. Havia também a conta que desafia o céu. Se Situ não tivesse qualquer ganância, ele não teria deixado Wang Lin manter um tesouro tão misterioso. Se Situ fosse tirar isso de Wang Lin morreria. Por causa disso, Situ simplesmente sorriu e disse um G fino. Eu te presenteio isso. À medida que as memórias do passado ressurgiam, as duas pessoas no pico ficaram em silêncio. O vento assobiava, mas não conseguia dispersar as emoções que sentiam. Essas emoções tornaram-se ainda mais poderosas, até se tornarem como uma nuvem de fumaça que permaneceria para sempre em seus corações, representando sua amizade eterna. Enquanto a brisa da montanha soprava, os dois beberam uma xícara após a outra. Após um momento de silêncio, ambos riram. Amigos de verdade não precisam falar muito, apenas uma taça de vinho e uma risada podem permitir que joguem fora toda a tristeza, deixando apenas alegria. Um homem não pode ter amante, mas não pode ficar sem um amigo verdadeiro. Situna não questionou mais sobre o cultivo de Wang Lin ser estranho. Ele interrompeu as palavras de Wang Lin enquanto bebia uma taça de vinho, e sorria. O que mais há a dizer entre nós dois irmãos? Quando eu estava em desvantagem no planeta Fengluan, pensei em você pela primeira vez. Mais tarde, você e eu definitivamente destruiremos nosso caminho de volta ao planeta Fengluan.
Lin sorriu e acenou com a cabeça sem perguntar mais. Ele conversou com Situna enquanto bebiam vinho até tarde da noite. A lua brilhante pairava no céu, brilhando intensamente. Embora estivesse frio, também era muito silencioso. Falar sobre a vida com um amigo Lin se sente em paz. Ele não tinha essa sensação de calor há muito tempo. Este tipo de calor apareceu por si só quando se estava com velhos amigos. Era como se ele estivesse de volta ao planeta Suzaku, onde ele e os destinos de Situna estavam ligados. Você também era famoso no Aleaven Star System, e pode-se dizer que você se divertiu lá. Mas pobre de mim, originalmente estava me divertindo no planeta Fengluan, mas acidentalmente vi algumas daquelas malditas mulheres. Não deveria ter sido um grande problema no mundo do cultivo. Eu não me importei muito, não dei apenas alguns olhares extras, não acabei de gravar as imagens em um jade. Situna estava deprimido enquanto bebia um grande gole de vinho. Isso foi tudo o que eu fiz, mas eles deram uma ordem de morte para me caçar dia e noite. Isso me forçou a me esconder, e eu não conseguia nem agir como um rei em paz. Finalmente, fui forçado a mudar os locais de cultivo de portas fechadas de vez em quando. Nas últimas centenas de anos, eu era como um rato correndo de um planeta para outro. Planetas cheios de energia espiritual e planetas abandonados sem qualquer energia espiritual. Já estive em todos eles. Situ não ficou com raiva enquanto ele falava sobre isso, então ele simplesmente pegou uma jarra e bebeu por algumas respirações. Então ele o largou e disse com ódio: depois que saí do cultivo a portas fechadas, abati meu caminho até o planeta Fengluan, mas havia muitos deles. E eles conseguiram alguns ajudantes, fazendo-me sofrer uma grande perda. Quando Situna chegou a este ponto, seu rosto inesperadamente ficou vermelho. Lin adivinhou aproximadamente a história antes de seus olhos se estreitarem e ele franzir a testa. Ele agarrou a mão direita de Situna e cuidadosamente espalhou seu sentido divino. Depois de muito tempo, a expressão de Lin ficou ainda mais estranha. Situna sorriu ironicamente e bebeu uma xícara antes de dizer: você viu através dela? Lin ponderou um pouco enquanto um lampejo de frieza apareceu em seus olhos junto com uma monstruosa intenção de matar. Ele acenou com a cabeça e disse: que tipo de veneno é tão poderoso que você não consegue expulsá-lo nem mesmo com o cultivo? Situna largou sua taça de vinho e sorriu ironicamente. Não sei de onde essas malditas mulheres do planeta Fengluan conseguiram esse veneno. Verifiquei muitos registros para descobrir que esse veneno é chamado de sétimo céu. 3 dias no céu e depois 3 dias no inferno. Droga, durante esses dias, eu realmente queria estar morto. Este veneno é um remanescente do Reino Celestial, e antes do colapso do Reino Celestial. Ele era um veneno feito pelo refino de incontáveis seres celestiais por 100 anos. Este veneno não tem efeito sobre os mortais, mas tem como alvo os celestiais. Depois que esse veneno entrar no corpo, é impossível forçá-lo a sair, porque ele se funde completamente com a alma de origem. O principal efeito deste sétimo céu são os 3 dias do céu e os 3 dias do inferno. Durante os primeiros 3 dias, você ficará em um estado de ilusão e desperdiçará todo o seu poder mental. Então você passa os próximos 3 dias morrendo. No 7º dia, sua alma de origem é completamente destruída. Embora demore 7 dias para você morrer, mas no momento em que é envenenado, você perde todo o seu cultivo. Então, você... Lin olhou para Situna. Era óbvio que Situna não havia perdido seu cultivo. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 994, Bêbado. Capítulo 994, Bêbado. Situ sorriu amargamente. Quando ele pegou a jarra de vinho, descobriu que não havia mais vinho. Então ele tirou um grande jarro de sua bolsa e quebrou o selo. Ele bebeu diretamente e permitiu que o vinho escorresse pelo canto da boca. After colocando para baixo o jarro de vinho, ele suspirou e disse: felizmente, esse velho é inteligente e veio com uma extrema maneira de resistir a este veneno. Usei uma cultivadora feminina como minha fornalha de cultivo. Por meio de um método especial de cultivo em pares, fui capaz de estimular o 7º céu, fazendo-o permanecer no primeiro estágio. Foi assim que consegui atrasar até agora. A intenção de matar no olhar frio de Lin explodiu quando ele olhou para as estrelas. Sua intenção de matar contra o planeta Fengluan que empurrou Situna para este estado foi monstruosa. Lin perguntou lentamente: o planeta Fengluan tem cultivadores Nirvana Shatterer?
Situna balançou a cabeça e disse: não há cultivadores do Nirvana Kshatriya, na maioria dos estágios intermediários do Nirvana Clancer. Não há nem mesmo nenhum cultivador Nirvana Clancer em estágio avançado ou estágio final de pico. É só que há muitos cultivadores do Nirvana Clancer no planeta Fengluan, e acrescentando seus ajudantes, há mais de 10. Wang Lin zombou enquanto balançava a cabeça e disse: definitivamente temos que nos vingar, mas o mais importante, precisamos nos concentrar em como nos livrar do seu veneno. Os olhos de Situna brilharam e ele disse: tenho alguns planos a respeito disso. Aquelas malditas mulheres do planeta Fengluan tinham o veneno, mas não o antídoto. O verdadeiro antídoto deve estar no reino celestial. Assim que o reino celestial da chuva abrir, irei para lá e talvez possa encontrá-lo. A expressão de Wang Lin mudou e ele perguntou: reino celestial? Este veneno foi refinado pelo reino celestial da chuva? Situna acenou com a cabeça e disse: pelos registros que encontrei, foi refinado pelo reino celestial da chuva. Wang Lin ponderou um pouco. Ele ainda tinha o pagode de Zoyin. Lá dentro estava o cadáver do senhor celestial Qin Shuang. Qin Shuang era um senhor celestial do reino celestial de Eriane. No passado, encontrei várias pistas apontando para o fato de que dentro daquela caverna misteriosa na terra dos espíritos demoníacos está o mais forte imperador celestial do passado, o imperador celestial Qin Lin. Este Qin Lin era o pai de Qin Shuang, e ele pode ter uma maneira de reanimá-la. Assim que ela reviver, será fácil curar este veneno. Os olhos de Wang Lin brilharam quando ele olhou para Situna e disse lentamente: talvez não haja necessidade de ir ao reino celestial da chuva para encontrar o antídoto. Nesse momento, ele contou a Situna o que aconteceu na terra dos espíritos demoníacos, bem como sua própria dedução. Enquanto Situna a ouvia, havia uma luz misteriosa em seus olhos. Depois que Wang Lin terminou de falar, ele ponderou um pouco e sorriu. Isso soa bem. Vou arriscar e ver o que acontece. De qualquer forma, mesmo se não existisse tal coisa, eu ainda iria para a terra dos espíritos demoníacos com você. Agora podemos ser capazes de matar 2 coelhos com uma cajadada só. Quanto ao planeta Fengluan, eles não podem escapar. A intenção de matar dentro dos olhos de Wang Lin era forte. Ele sempre foi do tipo que não incomodava aos outros se eles não o ofendessem. No entanto, desde que Situna foi empurrada para tal estado, eles tocaram seu resultado final. Eles começaram a beber e a conversar no pico novamente até o amanhecer. Depois que Situna terminou de beber a última jarra de vinho em sua bolsa, ele olhou para Wang Lin por um momento antes de revelar um sorriso estranho. Eu digo: pequeno Lin, será que você, um pedaço de madeira, ganhou a iluminação? Wang Lin ficou assustado e, inconscientemente, coçou o nariz. Ele realmente não entendia o que Situna queria dizer. Não seja bobo. Se você disser que seu propósito de vir ao planeta espírito da água não são aquelas 2 garotas, não vou acreditar em você. Situna revelou um sorriso que não era um sorriso. Eu originalmente queria pegar aquelas 2 garotas para torná-las suas concubinas, mas não achei que você se moveria ainda mais rápido do que eu. Você já tinha vindo aqui. Embora ganhar intimidade como uma pessoa influente não seja ruim, ainda tenho que repreendê-lo. Você não é mais jovem, mas ainda está jogando esses jogos de perseguir garotas. Se fosse eu os teria levado diretamente. Mais tarde, quando o arroz estiver cozido, e se ela não quiser? Mesmo que ela não estivesse disposta, ela ainda teria que estar disposta por este homem velho. Situna bufou e continuou, pensando em quando eu era o Suzaku, fiz isso muitas vezes. Se eu gostasse deles, simplesmente os levaria, quem se atreveria a dizer não? Wang Lin sorriu ironicamente. Ele entendia Situna demais e não duvidava que Situna tivesse feito tais coisas. Depois de soltar uma tosse seca, Wang Lin balançou a cabeça. Eu não tenho nenhuma ideia sobre esses 2 juniores. É que um deles está um tanto fadado a mim, mas não como um parceiro Dao. Depois que ele falou, a expressão de Wang Lin tornou-se sombria. Ele pensou em Liu Wan, que estava dentro do caixão que evita o céu. E também havia Liu Mei, que o deixava extremamente complexo e sempre o fazia sentir uma pontada de dor. Liu Mei provavelmente não está morto. Wang Lin olhou para o céu. Ele me deu conta disso depois de retornar ao Alliance Star System. Era uma espécie de intuição, um senso para o futuro que ele ganhou depois de cultivar por mais de 1000 anos e entrar na segunda etapa.
Situ não viu naturalmente a dor escondida no fundo dos olhos de Wang Li e soltou um suspiro. Ele sabia um pouco sobre o assunto entre Wang Li e Li Muan. Era por isso que ele queria encontrar uma cultivadora adequada para seu irmão, para que Wang Li pudesse fugir daquela tristeza. Ele não sabia que antes que a tristeza de Wang Li pudesse curar, ela foi aberta impiedosamente novamente por Liu Mei. Isso causou uma dor irreparável que ficou para sempre gravada em sua alma. A vida amorosa de Wang Li fora muito triste. A partida de Li Muan permitiu que ele aprendesse a estimar, mas, quando ele entendeu, a pessoa que ele amava havia partido. O tipo de vida em que se vivia sozinho entre as estrelas não era algo que se pudesse entender sem viver uma vida assim. Suas interações com Liu Mei lhe causaram muita dor. Ele passou 100 anos resolvendo o ressentimento que Wang Ping tinha, mas não conseguiu dissolver a dor no coração de Wang Li. Ele pegou a última jarra de vinho sobre a mesa e bebeu impiedosamente. Ele o largou com um estrondo e riu. Situ, você uma vez me ensinou que o mundo do cultivo é cruel e segue a lei da selva. Se alguém for descuidado por um momento, eles morrerão. Se você deseja viver, você deve se tornar impiedoso e cruel. Só então você tem as qualificações para sobreviver. Eu aprendi como me tornar perverso e massacrei durante meus mais de 1.300 anos de cultivo. Também aprendi a solidão, mas perdi muito. Perdi meus pais, minha família, meu amante, meu filho, minha felicidade, meu tudo. Às vezes, eu me pergunto o que eu procuro. Situ não ponderou em silêncio enquanto olhava para Wang Li. Ele abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Ele sempre foi arrogante e autoritário, mas seu coração ficou abalado com as palavras de Wang Li. Quando mamãe e Fatih morreram, fiquei arrasado, mas fraco demais para mudar qualquer coisa. Eu só pude transformar essa raiva em uma chama demoníaca até o dia em que explodiu. Quando Li Muan morreu, não fui capaz de mudar o destino e recuperá-la do ciclo de reencarnação. Eu só pude ver astutamente vê-la envelhecer até morrer. Você ainda não sabe que devido ao acidente comigo e com Liu Mei, ela engravidou da minha carne e do meu sangue. No entanto, o que foi enviado a mim foi uma alma que absorveu centenas de anos de ressentimento. Uma criança que se ressentia do pai. Tudo isso foi causado pelo cultivo. Se eu não cultivasse, embora fosse um com a terra agora, nada dessa tristeza teria caído sobre mim. O rosto de Wang Li estava cheio de amargura. Ele não podia dizer nada disso a mais ninguém no mundo. Apenas uma pessoa o deixaria desabafar toda a amargura que experimentou nestes 1000 anos, e essa pessoa era Situ. Apenas Situ, aquele que o viu começar como um adolescente ignorante até que ele trilhou o verdadeiro caminho do cultivo e finalmente deixou o planeta Suzaku. Enquanto Situ não ponderava, ele pegou a jarra de vinho e entregou a Wang Li. Wang Li aceitou, e bebeu mais um grande gole antes de rir. Os cultivadores não conseguem nem se sentir bêbados enquanto estão bebendo. Sua risada flutuou no ar e foi cheia de tristeza e tristeza. Se você quiser ficar bêbado, então vou deixar você ficar bêbado. Situ não tocou sua bolsa e imediatamente tirou uma garrafa de jade roxa e colocou-a sobre a mesa. Este vinho foi fermentado no reino celestial e não sobrou muito. Eu encontrei por acidente, e embora não possa aumentar o cultivo, uma gota é o suficiente para você se sentir bêbado como um mortal. Situ não mandou o vinho para Wang Li. Wang Li, comigo aqui, você pode ficar bêbado uma vez. Wang Li agarrou a garrafa e, sem olhar para ela, bebeu um gole. Enquanto a boca cheia de vinho descia por sua garganta, ele sentiu um sabor picante subir em sua garganta. Então o ar quente se acumulou em seu abdômen e subiu por seu corpo. Cultivo, cultivo, você sabia que uma vez eu mandei as cinzas de um velho amigo para sua cidade natal? Você sabe o que eu ouvi, Situ? Wang Li pegou a garrafa e bebeu mais uma vez. A amargura encheu seus olhos. A árvore de Damasco floresce flores brancas. A filha não será levada por uma família egoísta. No ano passado, Lantisikond subiu a montanha, e um ano depois, Lantifist era um saco de ossos. O choro da filha acompanha os mortos mas leva o caixão como família. O Damasco floresce flores brancas e as crianças não devem ser levadas por daoístas. Se questionado sobre minha idade, ainda não encontrei meu Dao. O cachorro late, o gato coça, assustando o toísta de volta para casa. Essa canção infantil que saiu da boca de Wang Li continha um traço de tristeza. Um traço de seu desamparo e iluminação de mais de 1.300 anos de cultivo. Quando Situ não ouviu isso, sua mão tremeu. Cultivando há mais de 1000 anos.
Quantas situações de vida ou morte eu já enfrentei para atingir meu nível de culto atual? Isso tudo valeu a pena? Não me atrevo a perguntar. Não me atrevo a pensar nas alegrias que teria se não cultivasse. Porque eu já entrei na vida de um cultivador, é muito difícil desistir. Muitas coisas me forçam a continuar. Se eu ficar tímido, não poderei continuar cultivando. Eu tive um filho que você nunca vai conhecer. Seu nome era Wang Ping. Eu o chamei para que ele tivesse uma vida feliz e pacífica de imortal. Para nunca se cultivar. Durante sua vida, ele me perguntou 3 vezes por que ele não podia se cultivar. Por quê? Era porque ele não podia se cultivar ou porque eu não queria que ele se tornasse como eu. Wang Lin segurou a taça de vinho e bebeu tudo. Ele sentiu uma leve tontura na cabeça. A única outra vez que ele se sentiu bêbado assim foi quando bebeu secretamente um pouco do vinho de arroz de seu pai quando era criança. O que eu procuro é algo que ninguém consegue entender. O que eu persigo é algo que só eu sei. O corpo de Wang Lin balançou. Ele estava bêbado. copyright.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 995. Alma. Capítulo 995. Alma. O tempo passou rapidamente. Em um piscar de olhos, Situ não permaneceu no planeta espírito da água por 2 meses. Nesse dia, quando a formação sobre a seita do Destino Celestial foi aberta, o Alver pessoalmente enviou convites. Todos os velhos monstros qualificados para entrar na Terra dos Espíritos Demoníacos receberam os convites. Em 10 dias, a Terra dos Espíritos Demoníacos será aberta e entraremos na Caverna Celestial. Havia apenas uma linha neste convite, mas desencadeou uma tempestade entre aqueles que o receberam. O fato de haver uma caverna celestial dentro da Terra dos Espíritos Demoníacos não estava escondido entre esses velhos monstros. Quase todos eles sabiam algumas coisas, e alguns adivinharam que ainda havia seres celestiais vivos lá dentro. A maioria das pessoas suspeitava que este celestial fosse o Imperador Celestial King Lin. No entanto, isso era apenas uma suspeita. Não havia nenhuma evidência conclusiva para provar tudo, mas isso foi o suficiente para fazer o coração desses velhos monstros disparar e fazer seu sangue ferver. Havia uma grande quantidade de tesouros celestiais e feitiços celestiais dentro da caverna celestial, mas não era isso que prendia mais a atenção desses velhos monstros. O que realmente excitou aqueles velhos monstros foi o celestial que provavelmente existia lá dentro. Se a pessoa lá dentro fosse realmente o Imperador Celestial King Lin, o celestial mais forte entre os 4 reinos celestiais, então eles poderiam encontrar o segredo para alcançar o 3º degrau em seu corpo. Isso foi o que atraiu velhos monstros como o Alvide. De acordo com seus incontáveis anos de exploração, alguns desses velhos monstros tinham muitas informações sobre se King Lin estava realmente dentro da caverna. O fato de King Lin não ter morrido durante o colapso do reino celestial mostra o quão poderoso era seu cultivo. Embora ele não tenha sido morto, ele ficou gravemente ferido, então ele teve que encontrar um lugar para entrar no cultivo a portas fechadas. Todos os tipos de sinais apontavam para a caverna celestial no Demon Spirit Land. Ser capaz de entrar na caverna do ex-imperador celestial mais forte, e esse imperador celestial ainda não havia se recuperado de seus ferimentos graves. Este tipo de estímulo excitou muito esses cultivadores poderosos. Além disso, depois de entrar na Terra dos Espíritos Demoníacos muitas vezes, eles tinham quase certeza que a pessoa dentro da caverna celestial ainda não havia se recuperado. Quando o Alver enviou os convites, Lin Tianyo veio das profundezas do planeta. Ele tinha suas próprias ambições sobre a Terra dos Espíritos Demoníacos. Ele também enviou seus convites e esperou a chegada de seus amigos. De repente, havia muito mais cultivadores ao redor do planeta Tianyun. A maioria deles veio de outros planetas de cultivo. Muito poucos foram convidados e muitos vieram sem serem convidados. Era impossível fazer com que estranhos não soubessem disso. No entanto, agora mesmo a batalha entre a Leaven e a Aliança estava se tornando cada vez mais feroz. Pequenas escaramuças aconteciam o tempo todo e às vezes levavam a batalhas de tamanho médio. Como resultado, apenas alguns cultivadores poderosos vieram. Além disso, o status do Alvide como um ancião da Aliança fez com que alguns cultivadores poderosos não ousassem vir experimentar peixes nessas águas turbulentas. 10 dias se passaram rapidamente e os cultivadores já se reuniram na entrada. Conforme os cultivadores chegavam, ainda mais pessoas apareciam aqui.
Até mesmo os cultivadores dentro do alcance do planeta Tian vieram. Todos esperavam aproveitar a oportunidade para obter alguns benefícios deste terreno que foi inaugurado em horários irregulares. No 10º dia, o Alvide chegou. Ele veio sozinho enquanto caminhava pelo vazio. O vidente de túnica branca chegou parecendo muito calmo. Seu cabelo grisalho flutuava atrás dele, fazendo-o parecer um verdadeiro celestial. Além disso, havia um tridente preto como tinta sob seus pés. Cada um de seus passos pousaria no tridente. Todos os cultivadores que conheciam Alver sabiam que ele raramente usava tesouros. Ele poderia abalar o mundo apenas com seus incontáveis feitiços celestiais. Nesse momento, quando os olhares de todos estavam focados no tridente sob os pés do Alver, eles ficaram chocados. No entanto, ninguém falou sobre isso, e eles saíram do caminho para o Alvidente chegar acima do mar dos espíritos demoníacos do leste. Abaixo do Alver estava o mar dos espíritos, demônios do leste. Não havia sucção do vórtice aqui, era o portão para a terra dos espíritos demoníacos. A aparição do Alver fez com que os arredores ficassem quietos. A expressão do Alver era neutra, era impossível dizer o que ele estava pensando. Ele olhou para o mar dos espíritos demoníacos do leste como se estivesse pensando. Pouco depois, flutuações de energia de origem vieram à distância, e os velhos monstros chegaram um a um. Um deles era o velho sentado na cabaça que estava lá quando Anglin voltou. Neste momento, havia 9 pessoas de sua seita atrás do velho. Ele flutuou acima do mar dos espíritos demoníacos do leste e cumprimentou todo o vidente. O Alver sorriu e acenou com a cabeça. Eles não conversaram mais depois. Cerca de 15 minutos depois que o velho apareceu, nuvens vermelhas apareceram à distância. Essas nuvens vermelhas foram formadas por um feitiço. Então não era estranho que elas aparecessem no espaço. Havia uma bela mulher de meia-idade na nuvem vermelha, e 4 belas jovens a seguiram. Esta foi a mulher que convidou o Anglin antes. Quanto às 4 moças, eram as mesmas da época. A que vestia rosa olhou em volta como se procurasse algo. Ela era a pessoa que Lin Tianyou suspeitava ser a brilhante Voisin 3. Então, mais alguns monstros antigos vieram, e embora fossem monstros antigos, eles estavam apenas no estágio de Nirvanas Krier. Depois que chegaram, todos se espalharam para conversar com seus amigos. Muitos deles não eram cultivadores do planeta Tianyou. Eles estavam em pequenos grupos ou sozinhos, mas todos eles, ocasionalmente olhavam para o vórtice gigante sobre o mar dos espíritos demoníacos do leste. Logo, sons altos de assobios podiam ser ouvidos e raios de luz dourada assobiavam através dele e se reuniam acima do mar dos espíritos demoníacos do leste. À medida que a luz dourada se movia, toda a área parecia envolta por essa luz. Quando toda a luz dourada se reuniu, ela lançou um flash brilhante. Uma pessoa gradualmente saiu dessa luz dourada. Ele tinha um cabelo comprido que fluía sem vento. Ele tinha uma figura grande e parecia um celestial de guerra. Ele tinha cerca de 40 anos, seu rosto era resoluto e seus olhos eram como um raio. Você ficaria chocado só de olhar para ele. Apenas por estar ali, ele emitia uma aura de majestade. Havia muitos cultivadores poderosos entre os cultivadores ao redor, mas quando viram o olhar dessa pessoa, eles não puderam deixar de abaixar a cabeça. Essa pessoa usava uma túnica roxa e uma zibelina de 3 olhos deitada em seu ombro. O olhar desta zibelina era como um raio ao olhar em volta com indiferença. No momento em que o homem de manto púrpura apareceu, o vidente levantou a cabeça e franziu a testa ligeiramente. A expressão do velho na cabaça mudou, e tornou-se sombria. O homem de roxo sorriu e disse lentamente, companheiro cultivador que vê tudo, não nos encontramos há muitos anos. Hoje fui convidado para vir para poder conversar com o amigo alvidente. O ancião Sun está sendo educado. O Alver olhou calmamente para essa pessoa. A zibelina com a estrela marcada no ombro do homem de túnica roxa olhou em volta com um olhar inteligente. Ocasionalmente, ele coçava o rosto com as garras. Pouco depois que o homem de manto roxo apareceu, a energia da espada começou a aparecer. À distância, um raio brilhante de energia de espada encheu o céu. Então, um quilim vermelho apareceu no horizonte. Havia um velho magro sentado nas costas do quilim. Antes de ele chegar, sua risada foi ouvida. O irmão Sun é muito rápido. Ao longo do caminho, fiquei me perguntando se o irmão Suene teria vindo. O homem de roxo sorriu e disse, já que o santo da espada enviou o convite, eu naturalmente tive que vir. Não só eu,
Mas essa pessoa também aceitou o seu convite. Os olhos do Sword Saint Lin Qianhou brilharam intensamente e houve um rápido lampejo de êxtase neles. Neste momento, uma grande mudança ocorreu na terra dos espíritos demoníacos. O Demon Spirit Land foi dividido em 9 países. No entanto, um clã que se autodenominava Soul Refining Tribe tornou-se uma nova potência entre o país do demônio do fogo e o país do demônio do céu. Esta tribo era muito agressiva. Depois de devorar um grande número de pessoas, eles se tornaram uma força muito poderosa dentro dos 2 países. Eles tinham milhões de membros de tribos, e uma tribo tão grande era algo que até mesmo os 2 países temiam. No entanto, o que era estranho é que os demônios antigos não se moveram contra uma tribo tão grande. Todo mundo estava confuso sobre isso. O que os militares dos 2 países mais temiam era que quase todos os membros desta tribo podiam usar feitiços poderosos. Eles costumavam sacar grandes bandeiras, e incontáveis fragmentos de alma voavam para fora delas. Quando eles se fundiram, eles poderiam se transformar em bestas de alma e devorar seus inimigos. Em particular, os poucos líderes tinham poderes incríveis. Especialmente essa pessoa chamada 13, que coletou fragmentos de alma para se cultivar como um louco e tinha o poder de confrontar generais demoníacos. Além disso, havia o líder da tribo, o Yangua, que tinha 99 bandeiras grandes. Se ele os tirasse, ele poderia somar centenas de milhões de fragmentos de alma. Ele era um oponente formidável. Embora as pessoas da terra dos espíritos demoníacos fossem diferentes dos cultivadores, o que significa que sua velocidade de cultivo não pode ser comparada, o desenvolvimento da tribo de refinação de almas foi muito rápido. Isso significa que eles absorveram muitos fragmentos de alma ao longo dos anos. Esta era realmente a verdade. A tribo Soul Refining tinha muitos ramos em todos os 9 países demoníacos. Eles haviam explorado cada campo de batalha antigo, cada batalha entre 2 países e todas as guerras entre outras tribos nas últimas centenas de anos. Hoje, quase todos os membros da tribo Soul Refining deixaram suas casas. Milhões de membros da tribo segurando grandes bandeiras atacaram diretamente o país do demônio do fogo. De longe, esta era uma cena espetacular. Não havia nenhum demônio antigo dentro do país do demônio do fogo e, nas últimas centenas de anos, o país se fragmentou. Originalmente, foi ocupado pelos Kidmon Country, mas suas perdas foram pesadas e eles não puderam se recuperar em um curto período de tempo. No final das contas, os Demon Country só poderia desistir disso. Isso deu a Soul Refining Tribe esta oportunidade. Após centenas de anos de luta, o Yangui 13, junto com vários líderes da tribo, começaram uma batalha pelo país do demônio do fogo. Havia uma estátua negra sendo carregada por mais de 10 pessoas dentro do grande exército. Todos os membros da tribo Soul Refining olharam para a estátua com reverência. Nessas centenas de anos, ninguém havia esquecido, nem mesmo novos membros da tribo, sobre as várias lendas da pessoa em que a estátua foi baseada. Essa estátua era a alma de sua tribo refinadora de almas. O rei de sua tribo de refinação de almas, seu ancestral. Anos de adoração por milhões de pessoas fizeram com que a estátua contivesse um estranho poder, tinha tornado tudo ainda mais suave. O ancestral partiu, mas acreditamos firmemente que o ancestral retornará. O ancestral não vai se esquecer de nós. Copyright Todos os direitos reservados. Capítulo 996. Chegou o capítulo 996. Chegou grandes quantidades de cultivadores se reuniram fora do mar dos espíritos demoníacos do leste, esperando que ele se abrisse. Quando Lin Qianhou ouviu o homem de roxo, houve um lampejo de êxtase em seus olhos. No entanto, ele não perguntou mais. Ele ocupou uma posição assim que se aproximou e olhou para o vórtice abaixo dele. Quando não apareceu mais ninguém, Lin Qianhou franziu a testa. Ele desviou o olhar e olhou para longe. Não apenas ele, até o velho homem na cabaça também franziu a testa. Ele olhou para o vazio como se estivesse esperando por algo. Apenas o Alver permaneceu, neutro enquanto esperava em silêncio. O tempo passou lentamente e os cultivadores que esperavam começaram a falar gradualmente. Alguns dos bem informados sabem o que está acontecendo, mas a maioria não. Eles estavam todos confusos sobre o que esses poderosos cultivadores estavam esperando. Assim que a conversa ficou mais alta, o Alver de repente se ergueu em sua cabeça e olhou para longe. Ele revelou um olhar intrigado. Ele está aqui.
Várias respirações depois que o Alvear notou algo, o homem de roxo também olhou para longe. Ele já tinha ouvido tudo sobre o Anglin de Lin Tianyu. Ele admirava o Anglin em seu coração. Alguém que foi capaz de durar tanto tempo contra o Alvear definitivamente não é fraco. Depois do homem de púrpura, vinha Lin Tianyu, o velho na cabaça, a bela mulher de meia-idade e o homem de preto de quem ninguém ousava se aproximar. Os quatro olharam para longe quase ao mesmo tempo. Depois deles, foram os monstros antigos restantes e alguns outros cultivadores. Um estranho som de assobio veio à distância, gradualmente chamando a atenção de todos. Um momento depois, todos os cultivadores engasgaram ao ver a cena chocante diante deles. Um gigante de mais de 300 metros de altura estava correndo em direção aqui. Monte do clã do demônio gigante. Alguém na multidão reconheceu imediatamente este gigante. Este não é um membro comum do clã do demônio gigante. Olhe para a marca entre suas sobrancelhas. Ele é um membro do clã gigante do demônio de linhagem real. Havia muitos cultivadores bem informados esperando do lado de fora do espírito, demônio do leste, e eles imediatamente reconheceram a identidade de Lei Ji. Deve ser um cultivador poderoso para ele possuir uma montaria do clã do demônio gigante. Só não sei quem ele é. Este membro do clã demônio gigante de 300 metros pode claramente já usar sua habilidade de linhagem. Isso torna a própria montaria muito poderosa. Um cultivador que pode sentar não é simples. Não, necessariamente. Talvez esta pessoa tenha um bom relacionamento com o clã demônio gigante. E seu cultivo real não é muito poderoso. O aparecimento da montagem do clã do demônio gigante desencadeou uma grande onda entre os marinheiros de culto ao redor, e eles começaram a tagarelar. Quando a montagem do clã do demônio gigante se aproximou, as pessoas puderam ver quem estava montando nela. Apenas um olhar fez todos eles engasgarem. No início, eles foram capazes de ver 4 pessoas nas costas da montaria do gigante de Mon Clan. Todos os 4 eram famosos no planeta Tianyu. Os 3 irmãos Shen. Os 3 irmãos Shen estão todos no estágio do Nirvana Skrier, e eles sempre se movem juntos. Eles geralmente atacam de uma vez, então mesmo um cultivador de Nirvana Skrier em estágio avançado teria uma dor de cabeça ao lidar com eles. Porque os 3 estão montados neste clã do demônio gigante. Será que este monte pertence aos 3? Há também aquele cultivador cabeçudo ao lado deles. Essa pessoa não é familiar, mas também está no estágio de Nirvana Skrier. 4 cultivadores do Nirvana Skrier. Deve-se dizer que qualquer um deles pode desencadear uma grande onda. Entre a maioria dos cultivadores daqui, deve haver algum segredo por trás deles aparecerem juntos. Quando mais e mais cultivadores viam claramente as pessoas nas costas da montaria do clã do demônio gigante, a conversa parou e todos ficaram chocados. Até Lin Tianyu e companhia ficaram surpresos, e seus olhos brilharam intensamente. Quando Lei Ji se aproximou, eles viram um ancião de túnica vermelha atrás dos 3 irmãos Shen e do Bigad. Seu corpo era muito grande, como se ele fosse uma montanha de carne, e era chocante de se olhar. Seu estágio inicial de cultivo do Nirvana Cleanser se espalhou e abalou a mente de todos com níveis de cultivo mais baixos. Master Olowind. O mestre Olowind era muito famoso no planeta Tianyu. No momento em que ela apareceu, muitas pessoas o reconheceram. O mestre Olowind tornou-se inesperadamente ajudante de Wang Lin. Os olhos do velho na cabaça iluminaram-se ligeiramente. Se fossem apenas os 3 irmãos Shen e o cultivador cabeçudo, eles não seriam uma ameaça para ele. Porém, mestre Olowind era diferente. Ao lado do mestre Olowind estava uma bela mulher, e seus olhos estavam cheios de inteligência. Sua aura era muito forte, como se fosse uma tesoura que pudesse cortar todo o sentido divino que se estendesse em direção a eles. Outro Nirvana Cleanser de estágio inicial. Os cultivadores ao redor estavam em alvoroço mais uma vez. No entanto, não muito atrás da mulher vestida de prata, a figura rebelde de Situna e seu desprezo que menosprezou o mundo chocou os cultivadores ao redor mais uma vez. Um terceiro cultivador Nirvana Cleanser. Eu conheço essa pessoa. Ele ficou famoso recentemente no planeta Tianyu. O senhor do Palácio Rosa, Situna. A bela mulher franziu a testa e mostrou um olhar de nojo. Embora ela não vivesse no planeta Tianyu, ela ouviu falar de sua notoriedade. Ela não conseguia entender por que um poderoso cultivador Nirvana Cleanser faria tal coisa. O vidente estava calmo quando olhou para as pessoas na montagem do clã do demônio gigante. Era impossível saber o que ele estava pensando.
O choque que os 3 cultivadores Nirvana Clancer criaram foi simplesmente muito grande, muito maior do que os 4 cultivadores Nirvanas Crier. 4 cultivadores do Nirvanas Crier e 3 velhos monstros do Nirvana Clancer. Quem tem essas conexões para conseguir que esses 7 ajudem? Leiji desacelerou pouco antes que a figura de Wang Lin aparecesse diante de todos. Ele usava uma túnica branca como a neve, seu cabelo esvoaçava no ar e seu olhar era indiferente. Seus olhos continham o sol e a lua enquanto ele calmamente ficava entre todos. Os olhares de todos os cultivadores se concentraram nele. No momento em que Wang Lin apareceu, a Zibelina com a estrela marcada no ombro do homem de manto roxo, subitamente ergueu a cabeça e havia uma luz estranha em seus olhos inteligentes. Seu corpo tremia e, quando estava prestes a se mover, Wang Lin olhou para ele com um sorriso casual e apertou as mãos para o homem de púrpura. O homem de roxo sorriu e acenou com a cabeça antes de colocar sua mente na sable marcada com as estrelas em seu ombro. Ele criava esta Zibelina desde que era pequeno e gostava muito dela. A estranha reação do sable marcado pelas estrelas acabou de chamar sua atenção. No entanto, neste momento, a sable com a estrela marcada parecia voltar ao normal e não mostrava sinais de anormalidade. Isso fez com que o homem de manto roxo se sentisse um tanto confuso. A expressão de Wang Lin não mudou sob os olhares de todos quando Leiji se aproximou. Ele juntou as mãos para o vidente e a companhia antes de dizer calmamente: "Saudações, vidente, santo da espada e outros veteranos. Houve alguns atrasos após a obtenção do convite, por isso cheguei um pouco atrasado." Lin Chen olhou para Wang Lin e havia um traço de pavor em seus olhos. Ele nunca poderia esquecer aquele raio de luz. Se não fosse pelo fato de que ele escapou rapidamente e especulou que outro raio de luz havia absorvido energia de origem suficiente, ele não estaria aqui hoje. A maneira como olhava para Wang Lin havia mudado e ele não queria provocá-lo. Ele sorriu e abanou a sua cabeça. O companheiro cultivador Wang está sendo educado. Não há necessidade de me chamar de sênior, apenas chame este velho de Lin Chen. Depois que ele falou, um alvoroço começou entre os cultivadores. Aparências de descrença pousaram em Wang Lin. Lin Chen era um cultivador poderoso cuja fama perdia apenas para o Alver. Havia muito poucas pessoas dignas de serem chamadas de companheiros cultivadores por ele. Neste momento, apenas este companheiro cultivador de Lin Chen chocou as mentes dos cultivadores ao redor. O vidente olhou para Wang Lin. Do começo ao fim, sua expressão não mudou em nada, como se o assunto vários meses atrás não tivesse ocorrido. Ele acenou com a cabeça ligeiramente e disse lentamente, sem problemas. Olhos de Lin se estreitaram quando ele cruzou as mãos e cumprimentou o velho na cabeça e a mulher de meia-idade bonita. Então ele sorriu para o homem de preto à distância e juntou as mãos como uma saudação. O homem de preto também apertou as mãos para Wang Lin, mas sua expressão ainda era fria. Todos estão aqui. Então vamos abrir o mar do espírito demoníaco do leste. O vidente acenou com as mangas e luzes de 7 cores se reuniram para formar um símbolo. Este token era apenas do tamanho de sua palma, mas emitia um brilho de 7 cores. Como a visão de todos foi turva por este brilho brilhante, a ficha voou em direção ao vórtice. Esta não era uma abertura normal do mar dos espíritos demoníacos do leste, então aquela poderosa maré que puxa tesouros de todos os lugares não estava presente. Em vez disso, quando o token caiu no vórtice, um vórtice reverso apareceu. Este vórtice reverso se expandiu rapidamente e um buraco negro se abriu. A aura da terra dos espíritos demoníacos com a qual Wang Lin estava familiarizado saiu de dentro. Abrindo as 4 cavernas celestiais, a 5ª caverna pode ser aberta. Este velho irá primeiro e aguardará as boas novas de todos os outros. O alver estava coberto por um brilho de 7 cores quando ele entrou no buraco negro enquanto estava de pé no tridente. O olhar de Wang Lin passou pelo triplo. Ele já havia notado o tridente. A aura familiar que emanava dele o deixou certo de que se tratava de um tesouro refinado por Tussi. Quando o lugar abre normalmente, há uma onda de tesouros sendo puxados de todos os lugares. Copiar novelfull.com à direita. Todos os direitos reservados. Capítulo 997. Master Void. Capítulo 997, Master Void. Este era um tesouro com o qual Tussi estava muito satisfeito, mas, infelizmente, nenhum espírito de tesouro havia se formado. Para aperfeiçoá-lo, Tussi o escondeu em um planeto e o transformou em 3 montanhas.
Ele queria usar o espírito da montanha do planeta para formar um espírito de tesouro para este tridente. Ele planejava recuperar assim que dominasse o feitiço da linhagem real, mas depois que ele saiu, ele nunca mais voltou. Quando ele viu o tridente entrar no buraco negro com o Alve, ele se sentiu melancólico. Essa melancolia veio do arrependimento nas memórias de Tussi. Lin Qianhou e o Homem de Roxo se transformaram em raios de luz e se voltaram para o buraco negro. No entanto, os dois pararam. No momento em que Wang Lin se preparava para entrar no buraco negro, ele de repente se virou e olhou para as estrelas. O velho na cabaça preta e Situna estavam um passo à frente dele enquanto olhavam para longe. Uma ondulação apareceu e um velho apareceu de dentro dela. Em apenas uma etapa, ele chegou antes de todos. Lin Qianhou e o Homem de Roxo pararam rapidamente. O Homem de Roxo revelou um olhar de respeito e se curvou. Sun Shan cumprimenta o grande ancião. Embora Sun Shan fosse um ancião, ele não era membro do grupo de anciões da aliança. Nesse momento, seu respeito veio do fundo de seu coração. Ele obviamente respeitava profundamente o velho que apareceu. Junior cumprimenta o grande ancião. Lin Qianhou também revelou uma expressão respeitosa. Com sua personalidade, não havia muitas pessoas que ele realmente respeitasse. As pupilas de Wang Lin encolheram. O velho fundiu-se com o mundo para se mudar para cá. Esse velho também exalou uma aura que chocou Wang Lin. Essa aura era muito diferente da Alverê. Se o Alverê era um oceano insondável, este velho era como uma grande montanha que perfurou os céus. Sua aura poderosa se espalhou, fazendo com que aqueles cultivadores mais fracos tossissem sangue e recuassem imediatamente. Os olhos de Situna brilharam e ele murmurou, Nirvana Chaterê. Ele ponderou por um momento antes de zombar. Seus olhos brilharam devido à sua arrogância como ele olhava de cima para baixo. Se eu quero ter um bom tempo neste mundo, eu preciso de um cultivo que possa superar o mundo. Nirvana Chaterê. Este velho tem sido muito preguiçoso. O velho usava uma túnica dourada e seu cabelo era metade preto e metade branco, e ele estava emitindo uma aura antiga. Ele olhou para Lin Qianhou e revelou um sorriso de admiração. Ah, quanto tempo não nos encontramos pela última vez! Lin Qianhou relembrou o passado e disse respeitosamente, Junior não se lembra, já passou muito tempo. O velho de manto dourado soltou um suspiro e disse lentamente, quando você e o Alver se qualificaram, eu pessoalmente trouxe vocês dois para a brilhante Terra Santa do Vazio. Agora, dezenas de milhares de anos se passaram. Um de vocês se tornou um ancião da aliança que até eu temo, e o cultivo do outro também atingiu esse nível. Lin Qianhou ponderou, mas a reminiscência em seus olhos ficou ainda mais forte. Quando recebi seu jade há alguns meses, estava pensando se deveria ir. Eu não queria vir, porque a guerra com a Lei Ven estava ficando séria e meu irmão mais velho, Zhongxuanzi, não pode fazer um avatar. No entanto, considerando o que aconteceu entre você e o Alvidente, decidi vir encerrar o assunto entre vocês dois. Enquanto o velho falava, havia um toque de decisão e profundidade em seu olhar. A mente de Lin Qianhou tremia quando ele olhou para o velho e disse, obrigado, mestre Senhor Void. Vamos. Eu ouvi sobre esta terra dos espíritos demoníacos, mas nunca fui lá antes. Vamos ver. O velho agitou as mangas e olhou para a bela mulher de meia-idade à distância. Seu olhar revelou boa vontade quando ele olhou para a mulher de rosa, então ele entrou no buraco negro. Lin Qianhou e o Homem de Manto Roxo seguiram-no para o vórtice. Wang Lin ponderou um pouco antes de seus olhos se iluminarem e ele se mover com Situna, seguido por Mestre Louendi e a Mulher de Prata. Atrás deles estavam os três irmãos Shen e Big Ad. Todos eles voaram em direção ao vórtice. A figura de Leji encolheu até que ele era apenas um sujeito grande, e ele seguiu todo mundo para fora do vórtice. O velho sentado na cabaça e o homem frio de preto entraram no buraco negro. A bela mulher de meia-idade hesitou ao olhar para a mulher de rosa ao lado dela. A mulher de rosa sorriu como uma rosa e disse, suavemente, até Xia, você pode relaxar nesta viagem à terra dos espíritos demoníacos. Xixuan tem um tesouro presenteado pela irmã mais velha, é mais do que suficiente para me manter seguro. Além do mais, a segunda irmã não enviou Elder Master Void que também. A bela mulher de meia-idade ponderou um pouco e assinou com a cabeça. Ela então conduziu as 4 mulheres ao seu redor para o buraco negro. Qian Qin revelou uma expressão complexa. Quando Wang Lin apareceu, ela estava constantemente olhando para ele.
Agora que ela pensou sobre como eles estariam na terra do espírito do demônio juntos, ela pensou, eu me pergunto se ele ainda se lembra de mim. Depois que essas pessoas entraram, todos os cultivadores ao redor correram em direção ao buraco negro. No entanto, havia muitas pessoas e apenas algumas delas conseguiram entrar antes que o buraco negro parasse de repente sua rotação reverse e desaparecesse. Alguns dos cultivadores estavam apenas na metade do caminho para o buraco negro quando o vórtice desapareceu, então seus corpos entraram em colapso e seus gritos miseráveis ecoaram. Isso fez com que os cultivadores atrás deles recuassem rapidamente. O buraco negro desapareceu com uma pitada de sangue. Foi como se uma grande porta tivesse se fechado, impedindo que alguém entrasse. Os cultivadores ao redor se espalharam com pesar. Houve alguns que relutaram e permaneceram por alguns dias antes de finalmente partirem. O East Demon Spirit Seer retorna ao seu estado de paz. Dentro da terra dos espíritos demoníacos, o sol ardente pairava no céu. A onda de calor se moveu com o vento ao longo da terra. Os cadáveres no chão cheiravam a decomposição, atraindo muitos abutres que pairavam sobre os cadáveres, absorvendo a aura de morte. Este era apenas um canto do país do demônio do fogo. Olhando para o país inteiro, estava coberto de cadáveres. Sob essa onda de calor, eles se deterioraram ainda mais rápido, e o vento soprou em suas roupas, revelando a pele negra por baixo. Uma grande guerra estava se espalhando por todo o país do demônio do fogo enquanto a tribo refinadora de almas atacava. Todas as pessoas poderosas espalhadas pelo país caíram. Se eles não se rendessem, eles morriam. A capital do país do demônio do fogo, onde um dos 9 demônios antigos viveu, era agora a última força restante. Este lugar foi ocupado por um dos exércitos de elite, do país do demônio do fogo. Era chamado de exército do espírito demônio do fogo. Eles tinham 2 comandantes-chefes e 8 generais demônios segurando o forte. Embora o exército do espírito demônio do fogo tivesse sofrido pesadas perdas, em comparação com as outras forças, eles eram os mais poderosos. Isso permitiu que ocupassem a capital e mantivessem o que restava do país do demônio do fogo. Neste momento, o exército da tribo refinadora de almas cercou a capital do país do demônio do fogo. Havia inúmeras pessoas flutuando no céu com várias grandes bandeiras ao seu redor. Uma névoa densa e negra envolveu a área. Os gritos de harpa dos fragmentos de alma nunca terminaram e se espalharam pela terra. O lamento das almas tristes tornou-se o único som que restou no mundo. Havia uma estátua de pedra dentro do exército da tribo refinadora de almas do lado de fora dos portões da capital do país do demônio do fogo. Vários membros da tribo carregavam. Aqueles que carregavam a estátua estavam cheios de orgulho. Para eles, serem escolhidos entre os milhões de membros da tribo para carregar a estátua do ancestral era uma glória que só acontecia uma vez na vida. Havia um velho no céu, cheio de majestade. Ele usava uma túnica preta e havia dezenas de grandes bandeiras ao lado dele que formavam um redemoinho preto. Demon General Charmingo ou de Golden Scorpion, vocês dois vão se render? A voz do homem velho foi como uma rajada de vento frio. No momento em que sua voz apareceu, um assobio agudo veio do redemoinho negro ao seu redor. Apenas a voz do velho não era ruim, mas os milhões de membros da tribo Soul Refening em torno da capital rugiram ao mesmo tempo. Você vai se render. O rugido de milhões de pessoas ao mesmo tempo era indescritível. Era como se o mundo estivesse tremendo e nenhum trovão pudesse se comparar a ele. Isso fez com que as mentes dos soldados restantes dentro da capital tremessem. Alguns deles sentiram algo explodir em suas mentes e desmaiaram, enquanto sangravam por seus orifícios. O Yanggua, não nos empurre longe demais. Uma voz zangada saiu da parede. Então um grande sujeito de armadura apareceu. Esta armadura parecia um escorpião, e seus olhos estavam injetados. O ódio encheu seus olhos quando ele saiu correndo, mas não em direção ao Yanggua. Em vez disso, ele correu em direção à estátua de pedra negra entre a multidão. Mesmo, se eu morrer, vou destruir essa coisa. O grandalhão era muito rápido. Ele chegou ao lado da estátua em um instante. Ele ergueu a mão e caiu com um rugido. No entanto, o que foi estranho é que todos os membros da tribo Soul Refining ao redor revelaram olhares de zombaria. Até o Yanggua zombou e não tentou impedi-lo. No momento em que a mão do grandalhão bateu no chão, uma voz extremamente fria ecoou em seus ouvidos. Você se atreve a machucar a estátua de meu senhor? Morrer. Um homem extremamente comum se moveu junto com aquela voz.
Este homem vestia uma túnica preta e tinha uma expressão extremamente fria. Se alguém conhecesse Wang Lin, ficaria chocado porque o temperamento dessa pessoa era cerca de 60% a 70% semelhante ao de Wang Lin. Este homem avançou e deu um soco causalmente. Nesse momento, inúmeros fragmentos de alma saíram de seu corpo e entraram em seu punho, criando uma tempestade. Esta poderosa tempestade rapidamente se abateu sobre o grandalhão. O grandalhão tossiu com a boca cheia de sangue e a armadura em seu corpo se quebrou centímetro a centímetro. Houve também o som de seus ossos quebrando vindo de dentro de seu corpo. O membro mais forte da tribo de refinação de almas, 13. O grandalhão deu um sorriso amargo enquanto seu corpo se despedaçava. Ele já estava fora do poder e, agora que havia se ferido gravemente, morreu imediatamente. O Yanguá riu, então apontou para a capital do país do demônio do fogo e disse: extinguir a alma. Depois que ele falou, os milhões de membros da tribo tiraram suas bandeiras de alma e almas sem limites, correram para fora, cobrindo toda a capital do país do demônio do fogo em névoa negra. Essa névoa negra se aproximou lentamente da capital. Renda-se. Uma mulher usando armadura azul na parede da capital do país do demônio do fogo suspirou. Neste momento, o Fire Demon Country se tornou a capital da Soul Refinin Tribe. A Soul Refinin Tribe se tornou um dos 9 poderes da Demon Spirit Land. A estátua negra seria colocada onde a antiga estátua do demônio estava e se tornaria a base espiritual para a tribo refinadora de almas. Assim que 13 ergueu os pés para caminhar em direção à capital, seu corpo tremia violentamente e sua expressão fria desmoronou. Foi substituído por uma excitação que ele não sentia há centenas de anos, e de repente ele ergueu a cabeça. O ancestral voltou. De copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 998, Ódio de Ao Shishui. 1. Capítulo 998, Ódio de Ao Shishui. 1. Neste instante, o céu acima da terra dos espíritos demoníacos passou por uma mudança chocante. Camadas de vórtices apareceram no céu enquanto eles iam rasgar o céu. Essa mudança repentina fez com que os habitantes da terra dos espíritos demoníacos entrassem em pânico. Todos olharam para o céu. O vórtice se espalhou no céu até que quase cobriu todo o céu acima da lã dos espíritos demoníacos de. O vórtice girou rapidamente como uma tempestade que desceu do céu. Na terra dos espíritos demoníacos, havia uma ravina profunda no país do demônio da madeira. Essa área era muito remota e as profundezas da ravina estavam cheias de musgo. A área estava muito úmida e, no início da manhã, geralmente estava coberta por uma densa neblina. Nesse momento, havia uma névoa tênue que ainda permanecia, mas desapareceu lentamente sob o sol. Conforme a névoa gradualmente se dissipou, uma poça d'água no fundo tornou-se visível. Essa poça era como a superfície de um espelho, não houve nenhuma ondulação. No entanto, quando o vórtice apareceu, ondulações apareceram nesta piscina de água. E algo saiu lentamente do centro das ondas. A princípio não foi possível ver o que era, mas conforme ficou mais claro, ficou claro que era um rosto. Este era um rosto demoníaco. Essa beleza não era algo que uma pessoa poderia ter, especialmente a luz escura que sai de seus olhos. Ele calmamente olhou para o céu e revelou um sorriso de demonstração. Você finalmente veio. Esperei muito tempo por este dia. Neste momento, longe do outro lado da terra dos espíritos demoníacos, havia uma planície gramada. Havia algumas flores nesta planície e, antes mesmo de uma se aproximar, elas podiam sentir a fragrância da grama. Esta fragrância era muito tênue, mas tinha um efeito muito estranho. Sempre que alguém da terra dos espíritos demoníacos sentia o cheiro, eles se sentiam relaxados. Como resultado, com o tempo, muitas tribos apareceram nesta planície. A tribo refinadora de almas também havia se expandido aqui, mas o que era estranho é que as bandeiras da alma perderiam imediatamente um pouco de seu poder aqui. Era como se os fragmentos de alma de dentro não ousassem sair. Se forçados a sair, os fragmentos de alma se dissipariam rapidamente um por um. Como resultado, a tribo de refinação de almas desistiu deste lugar. Se alguém olhasse de cima, eles achariam esta pastagem muito comum. No entanto, se um especialista em restrição visse isso, sua testa ficaria imediatamente coberta de suor frio. Este lugar estava cheio de restrições muito grandes, e havia uma quantidade desconhecida de restrições aqui. Se eles fossem ativados, eles teriam o poder de destruir o mundo. Ninguém sabia que havia uma matriz de transferência extremamente antiga sob este pasto.
Se alguém rastreasse suas origens, ele voltaria para antes do colapso do Reino Celestial. Formação do Reino Celestial. Através desta formação, junto com um método especial e um token, você pode entrar em uma das 5 cavernas celestiais. 4 das 5 cavernas celestiais na Terra dos Espíritos Demoníacos foram encontradas. Quanto à 5ª caverna, ninguém sabia onde ficava. Somente abrindo a parte interna das outras 4 cavernas, a 5ª caverna seria aberta. A caverna celestial conectada a esta rede de transferência estava cheia de energia espiritual celestial e nada dentro dela era comum. No entanto, embora parecesse o reino celestial, parecia muito vazio com um toque de frieza. Alguém ficaria frio e solitário apenas por estar ali. Esta caverna celestial era em forma de zigue-zague e estava cheia de pavilhões. Havia um jovem sentado dentro de um pagode imponente. Ele era muito bonito e exalava a aura de um celestial. Ele estava segurando um pergaminho feito de bambu. Havia uma xícara de chá na mesa ao lado dele. O calor que vinha do chá se transformou em flores no ar antes de se dissipar lentamente. Este homem, ocasionalmente bebia da xícara de chá, e sua expressão era muito calma. No entanto, no momento em que o vórtice apareceu, o homem baixou o pergaminho e olhou para longe. Era como se seu olhar pudesse penetrar no vazio e ver as mudanças lá fora. Eles vieram. A pessoa que falou não foi ele, mas uma mulher que entrou de fora. Ela era muito bonita, mas um pouco magra. Ela tinha um rosto oval e olhos lindos que eram muito charmosos. Ela usava um vestido azul claro com calças brancas bordadas em azul. À distância, ela tinha pernas finas. Embora ela parecesse fraca, isso a tornava mais feminina. O homem sorriu ao olhar com ternura para a mulher e disse: "Esperamos tanto, espero que possamos ter sucesso desta vez." A mulher sentou-se de lado enquanto olhava gentilmente para o homem e ria. "Nós planejamos por tanto tempo. Desde que sejamos cuidadosos, acredito que não haverá acidentes." Os dois sorriram para o outro, e a sensação de um casal encheu seus corações com um calor que perdurou. Mesmo esta caverna vazia não parecia mais fria, como se um calor tivesse se espalhado. Este casal de cultivo foi o casal que nunca saiu da caverna depois de chegar. Wang Wei e o Juan. "Como ele está?" Wang Wei pegou o rolo de bambu. Ele era muito bonito e não parecia nem um pouco velho, como se fosse realmente um jovem. No entanto, o orgulho escondido bem no fundo de seus olhos mostrou a glória que ele deve ter tido incontáveis anos atrás. O Juan riu e disse gentilmente: "Este espírito da espada é muito determinado. Ele já atingiu a 8ª camada do método do espírito imortal que você deu a ele e está prestes a entrar na 9ª camada. Se não houver acidentes, ele deve romper em breve." Os olhos de Wang Wei estavam cheios de admiração quando ele assentiu. "É assim mesmo? Então eu não o ajudei em vão." Enquanto falava, ele ficou um pouco desanimado e balançou a cabeça. "Mas ainda estou confuso. Qin Shuang não está morto. Caso contrário, como ela reformou a espada celestial da chuva e fez dele o espírito da espada? Infelizmente, ele se recusa a falar, e eu não quero ferir os sentimentos de Qin Shuang, então seria inconveniente pesquisar suas memórias." O Juan disse suavemente: "Talvez a pequena Sister R. Qin Shuang ainda esteja viva." No momento em que o vórtice apareceu, a piscina na ravina e o casal de cultivo da nuvem celestial não foram os únicos a responder. Uma grande mudança ocorreu sob o palácio do país do demônio do vento. Esta era a terra sagrada do país do demônio do vento. Havia uma vasta extensão de cavernas que lembravam um favo de mel no subsolo, com a capital do país do demônio do vento como no centro. Cada caverna tinha muitos túneis que os ligavam. Eventualmente, todos eles levariam à grande caverna sob o palácio imperial. Essas cavernas estavam cheias de esqueletos roxos e enegrecidos que emitiam uma aura de morte. No momento em que a aura de morte aparecesse, seria sugada pelos túneis conectados às cavernas. Toda a aura de morte nas inúmeras cavernas em todo o país do demônio do vento levaria a caverna sob o palácio imperial. Esta caverna era muito grande, com pelo menos 10.000 pés de largura. No centro da caverna havia um pilar alto e uma mulher sentou-se no topo do pilar. A aparência dessa mulher era extremamente assustadora. Havia inúmeras cicatrizes horríveis em seu rosto. Era impossível contar quantas feridas havia à primeira vista. Embora essas feridas tivessem fechado, o sangue correu para eles quando ela cultivou, então eles ficaram vermelhos. Era como se incontáveis centopeias rastejassem em seu rosto. Não apenas seu rosto,
mas até seus braços estavam cobertos por essas cicatrizes horríveis. Havia um mar de aura de morte sob a coluna em que a mulher estava sentada. Parte da aura morta flutuaria ao redor dela e entraria em suas cicatrizes. Cada vez que isso acontecia, o corpo da mulher tremia como se ela estivesse enfrentando uma dor insuportável, mas ela sempre cerraria os dentes e aguentaria. Wang Lin. Eu, Yao Shishui, tive que suportar toda essa dor por sua causa. Odeio não poder comer sua carne para vingar meu pai. Contanto que eu possa matar você, como essa dor conta. Se eu posso te matar, e daí se eu desistir da minha aparência? Os olhos da mulher estavam cheios de um ressentimento monstruoso. Se ele nunca poderia esquecer a sensação de impotência que ela teve para a crise de seu pai quando ela despertou na terra dos espíritos demoníacos. Então, de repente, ela sentiu uma dor no coração, deixando-a saber através de sua conexão de sangue que era provável que seu pai não tivesse sobrevivido. Nesse ponto, seu ódio por Wang Lin quase atingiu o pico. Para se vingar, ela desistiu de tudo. Ela sabia que para aumentar seu nível de cultivo, ela precisava da ajuda do antigo demônio aqui. Ela trabalhou muito e passou por sofrimentos e humilhações que eram como pesadelos. No final, ela obteve o reconhecimento do antigo demônio do país do demônio do vento. Ela entrou aqui e começou uma herança. Ela nunca poderia esquecer o momento em que aceitou a herança do Demônio do vento, aquela voz demoníaca que ecoou em seu coração. Eu posso te dar força, poder suficiente para deixar você se vingar. No entanto, o preço é que seu sentido divino e alma serão lentamente apagados até que você se torne meu corpo. Estou disposto a me vingar o máximo que puder. Yao Shishui respirou fundo e começou a absorver essa aura de morte, causando-lhe dor suficiente para desejar estar morta. Ao absorvê-lo, ela ergueu a mão direita, que estava completamente azul, e suas unhas emitiram um brilho frio. Depois de respirar fundo, ela cortou impiedosamente uma ferida em seu braço esquerdo. Dor intensa vinha de seu braço, fazendo seu corpo tremer, mas sua expressão era indiferente, pois muito se acostumara com a dor. Nesse momento, quantidades infinitas de aura de morte entraram na ferida em seu braço. À medida que a interminável aura da morte continuava a entrar, a ferida gradualmente se fechou até formar uma cicatriz. Wang Lin, eu nunca vou deixar você ir. O grito de sua alma foi como uma tempestade que encheu os céus. Copyright Novelfull.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 999. O ódio de Yao Shishui. 2. Capítulo 999. O ódio de Yao Shishui. 2. Nesse momento, Wang Lin saiu do vórtice no céu. No momento em que ela apareceu, sua mente tremeu e ele subitamente olhou para o país do demônio do vento. Ele vagamente sentiu um ressentimento monstruoso em relação a ele. Essa sensação apareceu apenas por um instante antes de desaparecer como se nunca tivesse existido. Atrás dele, Situna e companhia apareceram. Eles flutuaram no ar e olharam para baixo. Além do mestre Olowind, esta foi a primeira vez que todos os outros vieram aqui. Embora os três irmãos Shen pertencessem a um país de nível 7, eles anteriormente não estavam interessados na terra dos espíritos demoníacos. Agora que eles chegaram, eles não puderam deixar de olhar ao redor. Depois de retornar a um lugar familiar, Wang Lin se arrependeu. Seu primeiro pensamento não foi para a caverna celestial, mas para verificar a tribo refinadora de almas. Naquela época, ele teve que fugir, então ele estava com pressa. Pensando nisso agora, ele se sentiu arrependido. A tribo refinadora de almas foi criada para completar o último desejo do mestre Dun Tian. Eu me pergunto se ainda existe, e também há o 13. Wang Lin não conseguia esquecer os 13 leais que o seguiram. Em sua vida, ele conheceu apenas uma pessoa tão leal quanto o 13. Pensando no 13, outra pessoa apareceu na mente de Wang Lin. O Pao. A lealdade do 13 e a traição de Pao tornaram-se um contraste marcante que ficou gravado na mente de Wang Lin. Ele não podia esquecer como ele massacrou um exército de mais de 100 mil na cidade do General Demônio para salvar aquelas duas pessoas. Naquela época, ele não sabia que o Pao já o havia traído, mas mesmo se soubesse, ainda o teria feito. Ele não podia esquecer o que ajudou naquele dia enquanto olhava para o céu como se estivesse tentando provar seu Dao. Há coisas neste mundo que devem acontecer e outras não. Os cultivadores buscam a imoralidade para escapar do destino. Normalmente, eles evitariam o desastre e receberiam os céus. 13 E o Pao não tem relação comigo. Fui contra a vontade do General Demônio,
o que significa que fui contra o país dos demônios. Isso não valia a pena considerar para aqueles que só se preocupavam com os benefícios. Não sou um cavalheiro nem um vilão. Não sou sincero nem hipócrita. É que há certas coisas que devo fazer neste mundo. No entanto, eu, Wang Lin, ando neste mundo para não buscar seguir o Dao dos céus. Eu procuro não ter arrependimentos em meu coração. Desse ponto de vista, não sou adequado para ser cultivador. No entanto, há certas coisas que devo fazer. Se eu não salvar 13, então que Dao estou procurando? Wang Lin deixou escapar um suspiro ao olhar para o mundo familiar. Ele deu um tapa em sua bolsa de sustentação e uma bússola do tamanho da palma apareceu em sua mão. Isso era algo necessário para entrar na quarta caverna. Depois de passar isso para Situna e explicar os detalhes de liberar algumas das restrições, Situna olhou significativamente para Wang Lin e ele entendeu Wang Lin o suficiente para saber que Wang Lin iria se encontrar com alguns velhos amigos. Como resultado, ele não perdeu tempo. Com seu cultivo, junto com o mestre Olowind, a mulher de prata, os 3 irmãos Shen e o Big Ed, não seria difícil quebrar essas restrições. A verdadeira dificuldade provavelmente estaria na restrição final. Situna abriu o token de acordo com o método de Wang Lin. Todos eles desapareceram e entraram na caverna celestial para começar a quebrar as restrições pela força. Havia inúmeras restrições dentro da caverna celestial. Somente quebrando todos eles poderiam entrar no núcleo, e esse era o seu alvo. Ao contrário do vidente Lin Qianyo, que já haviam quebrado todas as restrições em suas cavernas, o progresso de Wang Lin era insuficiente. Mudança: Wang Lin ainda tinha o token para a caverna em suas mãos. Enquanto ele estivesse na terra dos espíritos demoníacos, ele poderia entrar na caverna a qualquer momento. Com o cultivo atual de Wang Lin, ele apenas teve que fazer algumas pequenas mudanças no token para que Situna e companhia não fossem atacados pelo espírito da caverna. Depois de resolver o problema, Wang Lin ponderou um pouco, então seu senso divino se espalhou lentamente. Com seu cultivo atual de Nirvana Skrier, ele facilmente cobriu toda a terra dos espíritos demoníacos com seu sentido divino. Assim que o divino de Wang Lin se espalhou, seu sentido divino dentro da estátua de pedra negra que estava sendo adorada pela tribo refinadora de almas de repente lançou uma luz negra. Esta luz negra foi preenchida com uma frieza sem fim, e uma força misteriosa disparou para o céu. No momento em que tocou o sentido divino de Wang Lin, eles se integraram. A luz negra da estátua tornou-se gradualmente mais forte, até cobrir mais da metade do céu acima do país do demônio Firri. Incontáveis membros da tribo Soul Refining olharam perplexos para a estátua do ancestral. Não era certo quem reagiu primeiro, mas algumas pessoas imediatamente se ajoelharam no chão. Então, quase todos os membros da tribo Soul Refining se ajoelharam com entusiasmo nos olhos. O espírito do ancestral se manifestou. O espírito do ancestral se manifestou. Os rugidos se espalharam como ecos estrondosos pela cidade. Os olhos de Ouyangua revelaram um olhar de descrença e ele olhou para 13. Neste momento, 13 estava tremendo enquanto olhava para o céu. Ele tinha uma sensação vaga. Ancestral, voltou. Ouyangua respirou fundo e o êxtase passou por seus olhos. Ele respeitava Wang Lin do fundo de seu coração, mas ainda mais do que respeitar, havia medo. Foi precisamente devido a esse medo que, embora a tribo refinadora de almas continuasse a crescer, ele não ousou se rebelar. Os olhos de Wang Lin brilharam intensamente e revelaram uma luz estranha. Ele naturalmente viu o tri que refina a alma estar com seu sentido divino e descobriu que ele se expandiu muito. Isso não era importante. O que o fez sentir descrença foi o misterioso poder que acabara de se integrar ao seu sentido divino. Wang Lin cultivou por mais de 1000 anos encontrou muitos tipos diferentes de poderes. No entanto, ele nunca tinha encontrado um assim antes. Ele não sabia dizer que tipo de sentimento era, mas no momento em que aquele misterioso poder se integrou a ele, ele sentiu inúmeras imagens passando por sua mente. Sem exceção, todas essas imagens eram da tribo refinadora de almas adorando a estátua. Todos estavam cheios de fanatismo inimaginável. Era como se, enquanto a estátua desse uma ordem, eles fariam isso custasse o que custasse, mesmo que perdessem a vida, não teriam remorsos. Esse tipo de frenesi aterrorizante até comoveu Wang Lin. Foi a adoração de milhões de membros da tribo Soul Refining em direção a essa estátua de pedra durante as últimas centenas de anos que criou essa força estranha que nem mesmo Wang Lin entendia. Enquanto ponderava,
Wang Lin deu um passo e desapareceu. Quando ele reapareceu, ele estava acima da capital do país do Demônio do Fogo. De pé aqui, ele foi capaz de ver a cena de milhões de pessoas ajoelhadas. Falar de milhões de pessoas pode fazer parecer que não é muito, mas olhando pessoalmente, ele viu um mar infinito de pessoas cobrindo o chão. Havia bandeiras saindo de todos os lugares que dançavam, com o vento, e os lamentos dos fragmentos de alma encheram o mundo. A mãe de Wang Lin apareceu, todos os fragmentos de alma soltaram gritos agudos como se tivessem encontrado seu verdadeiro mestre. O corpo de Ouyang Wu estremeceu e revelou uma empolgação que não demonstrava há centenas de anos. Ele olhou fixamente para Wang Lin e disse, Ouyang Wu cumprimenta o ancestral. Congratulo-me com o retorno do ancestral. Depois que ele falou, algumas pessoas ergueram os olhos quase imediatamente e viram Wang Lin. Quase todos os membros da tribo que viram Wang Lin sentiram um zumbido em seus cérebros. Eles não tiveram dúvidas, pois imediatamente reconheceram essa pessoa como a pessoa que eles vinham adorando por centenas de anos, seu ancestral, Wang Lin. Tudo isso por causa da estátua de pedra, era uma escultura de Wang Lin. Antepassado. É realmente o ancestral. O ancestral voltou. O ancestral não nos abandonou. O ancestral voltou. Explosões de gritos cheios de surpresa e frenesi logo ribombaram como um trovão. Milhões de pessoas ficaram entusiasmadas ao mesmo tempo, e seus gritos fizeram até mesmo a terra tremer. Até as nuvens no céu tiveram que recuar. Bem-vindo, ancestral. Não se sabe quem disse isso primeiro, mas eventualmente, milhões de membros da tribo Soul Refenin gritaram ao mesmo tempo. Até os ouvidos de Wang Lin zumbiram. Mesmo com a força mental de Wang Lin, ele ficou surpreso. Ele podia sentir claramente o gás branco saindo dessas pessoas e ir para a estátua de pedra no centro da capital. A estátua de pedra absorveu tudo, tornando-se ainda mais lisa e emitindo uma sensação demoníaca. Os olhares dos membros da tribo Soul Refenin estavam todos cheios de emoção que chocou até Wang Lin. 13 correram pela multidão e se ajoelharam diante de Wang Lin. Embora seu corpo estivesse tremendo, sua voz estava mais alta em centenas de anos. 13 dá as boas-vindas ao retorno do ancestral. As palavras de Tirtene acenderam o entusiasmo de incontáveis membros da tribo. Além disso, mais gás branco saiu de todos e entrou na estátua negra. As bandeiras do Sol começaram a ondular como se o mar negro tivesse aparecido de repente. Os fragmentos de alma voaram das bandeiras e envolveram todo o país do Demônio do Fogo em uma névoa negra. O número de fragmentos de alma era inimaginável. Olhando para as pessoas da tribo de refinação de almas, Wang Lin achou alguns deles familiares, embora não conseguisse se lembrar de seus nomes. Eles são obviamente os mais velhos que estavam por perto quando ele esteve aqui da última vez. Eu voltei. A voz de Wang Lin espalhou-se lentamente e caiu do céu aos ouvidos de todos. Embora fossem apenas 3 palavras simples, essas 3 palavras simples eram como raios caindo do céu. Todos dentro da tribo Soul Refining aplaudiram. Enquanto a tribo refinadora de almas aplaudia, Wang Lin desceu gradualmente e pousou na parede da capital do país do Demônio do Fogo. Ele havia retornado aqui mais uma vez depois de centenas de anos. copyright-novelfu.com. Todos os direitos reservados. Capítulo 1000. A estranha estátua negra e capítulo 1000. A estranha estátua negra. O retorno de Wang Lin causou um frenesi entre os membros da tribo Soul Refining. O país do Demônio do Fogo foi renomeado para a seita de refinação de almas por Wang Lin. A seita refinadora de almas tinha milhões de discípulos. Se você fosse contar todos os fragmentos de alma recolhidos pelos discípulos, seria um número inimaginável. Pode-se dizer que a seita refinadora de almas não seria fraca mesmo em um país de cultivo ranqueado. Wang Lin olhou para o céu e murmurou, Senhor Dunchan, discípulo cumpriu a promessa daquela época. Embora o método que os milhões de discípulos da seita refinadora de almas cultivaram não estivesse completo, agora que ele havia retornado, ele retirou os métodos completos sem hesitação. Claro, a fraqueza que Wang Lin deixou de onde poderia levar os fragmentos de alma a qualquer momento não foi alterada, quando todos os métodos de cultivo da seita de refinamento de Su foram passados aos discípulos, todos eles entraram em um estágio de cultivo enlouquecido. Além disso, depois de hesitar por um tempo, Wang Lin deixou uma cópia da tática de refino celestial dos 9 ciclos que recebeu de sua quarta irmã mais velha do Purple Divine. Este se tornou o feitiço proibido da seita refinadora da alma. Se
A tática de refinamento celestial dos 9 ciclos foi cultivada ao extremo, foi extremamente poderosa. Embora fosse inútil para Wang Lin, era como um feitiço celestial para os discípulos da seita refinadora de almas. Além disso, Wang Lin tomou uma grande decisão. Depois de colocar muitas restrições, ele entrou no pavilhão do tesouro, coberto por incontáveis fragmentos de alma. O pavilhão do tesouro foi selado por Wang Lin dentro de seu corpo. Ele poderia entrar facilmente com um pensamento, então não havia necessidade de retirá-lo. Desde que obteve, ele só o tirou uma vez. Essa época foi logo antes de ele vir aqui. Ele estabeleceu uma grande quantidade de restrições no planeta Água Espiral e o abriu. Tudo para dar uma fortuna a Situna. Até hoje, Wang Lin ainda se lembrava da expressão perplexa de Situna quando percebeu que era o pavilhão do tesouro e o que ele representava no reino celestial. Esse tipo de expressão era muito raro de se ver em Situna. Depois que ele se recuperou, os olhos de Situna brilharam intensamente. Mesmo à noite, seus olhos brilhavam como o sol, revelando a emoção de seu coração. Os feitiços celestiais foram divididos em baixa, média e alta qualidade. Havia também feitiços celestiais de alta qualidade, mas agora mesmo um feitiço celestial completo de baixa qualidade poderia causar uma catástrofe. Os mais difundidos foram os feitiços celestes incompletos. Os feitiços derivados desses feitiços celestes incompletos eram obviamente mais fracos do que os reais. Apenas aqueles cultivadores poderosos tinham as qualificações e força para obter feitiços celestiais completos. No entanto, os feitiços celestiais completos eram muito raros. Não havia necessidade de falar sobre magias celestiais completas de qualidade média ou alta. Eles eram o suficiente para fazer qualquer cultivador enlouquecer. Até mesmo os cultivadores no estágio do Nirvana Shatterer ficariam chocados com isso. Se eles descobrissem que o nível superior continha feitiços celestiais deixados pelo Imperador Celestial Baifan, eles também enlouqueceriam. Afinal, o pavilhão do tesouro preservou a maioria dos feitiços celestiais do Reino Celestial do Trovão. Além do mais, no último andar, além dos feitiços do Imperador Celestial Baifan, também havia feitiços para os Lordes Celestiais. Foi um tesouro celestial para os cultivadores do Nirvana, Shatterer. Se os cultivadores do Nirvana Shatterer fossem assim, não havia necessidade de falar sobre os cultivadores do Nirvana Skriar e do Nirvana Clancer. Foi por isso que Wang Lin foi extremamente cauteloso quanto ao pavilhão do tesouro. Situna obteve enormes benefícios dentro do pavilhão do tesouro. O êxtase nos olhos de Situna deixou Wang Lin saber que, embora o nível de cultivo de Situna não tivesse aumentado, os feitiços celestiais que ele obteve graças a seu tributo fariam de Situna uma força aterrorizante para o inimigo enfrentar. Durante esse tempo, Wang Lin selecionou um feitiço celestial de qualidade média chamado Gater Spirit. Depois de compreendê-lo, ele o trocou pela ajuda dos 3 irmãos Shen. Seus olhos estavam reduzidos e eles concordaram em ajudar sem qualquer hesitação. Neste momento, Wang Lin procurou pelo pavilhão do tesouro e tirou 4 feitiços celestiais de baixa qualidade. O cultivo dos atuais discípulos da seita refinadora da alma estava em um estado anormal. Eles tinham um bom controle sobre as almas e todo o seu cultivo dependia das bandeiras das almas. É por isso que os feitiços celestiais que Wang Lin escolheu eram todos relacionados às almas. No entanto, os feitiços celestiais não eram algo que eles pudessem cultivar. Wang Lin havia aprendido os fundamentos dos feitiços antes de dividi-los em vários feitiços proibidos que foram transmitidos. Quanto ao Yanggua, Wang Lin não era mesquinho. Ele tirou um feitiço celestial completo de baixa qualidade chamado Soul Refening Ascension para dar ao Yanggua como uma recompensa por suas centenas de anos de trabalho árduo. Não que Wang Lin não quisesse dar ao Yanggua um feitiço celestial de qualidade média, mas o cultivo de Yanggua era muito anormal. Se ele usasse todas as 99 bandeiras de alma, ele poderia lutar contra um cultivador ascendente, mas sem as bandeiras, seu nível de cultivo cairia. A ascensão refinadora da alma já era muito difícil para o Yanggua cultivar, afinal, era um feitiço celestial completo. Quanto aos 13, Wang Lin não mediu esforços. Ele entrou na caverna celestial para encontrar Lei Ji e voltou depois de obter sangue suficiente. 13 foi encharcado no sangue real do clã de mono gigante de Lei Ji, permitindo que seu corpo passasse por uma grande mudança em um curto período de tempo. Embora a dor não fosse algo que uma pessoa comum pudesse suportar,
13 suportou tudo. No final, depois de hesitar um pouco, os olhos de Wang Lin brilharam quando ele deixou cair algumas gotas de seu próprio sangue de Deus antigo e real entre as sobrancelhas de 13. Nesse momento, o corpo do 13 estremeceu violentamente. Mesmo com sua fortaleza mental, ele não conseguia suportar a dor. Parecia que algo estava devorando seu corpo. Depois de tudo isso, 13, que renasceu através da dor, exalava uma aura como um deus-demônio. O poder de seu corpo era forte o suficiente para lutar contra os cultivadores ascendantes de estágio avançado, e ele estava cheio de um potencial infinito. Só isso não foi suficiente, então Wang Lin tirou muitos tesouros e os derreteu. Então ele os infundiu no corpo de 13 como ele refinou um guarda celestial, mas ele não danificou a alma de 13. 13 suportou a dor mantendo sua lealdade ao Wang Lin, e depois que os incontáveis tesouros foram infundidos, ele teve o corpo de um guarda celestial de prata. Ele poderia resistir ao ataque de um cultivador ilusório de Yin. Ele também ainda tinha sua consciência, então ele era muito diferente de um guarda celestial. Afinal, Wang Lin não transformaria o 13 em um guarda celestial. Wang Lin sentia muita emoção em relação aos 13, pois basicamente assistir aos 13 crescer. No coração de Wang Lin, ele tinha 2 discípulos. O discípulo mais velho tinha 13 anos e outro era Xie Qing de volta a Liaven. Wang Lin não seria mesquinho com seus próprios discípulos, especialmente alguém tão leal. Ele escolheu um feitiço celestial de qualidade média, chamado Alma Celestial, dividiu em 3 partes e as transmitiu a 13. Enquanto 13 cultivasse completamente essas 3 partes, ele seria capaz de cultivar verdadeiramente a Alma Celestial. Além de 13 e Ouyangua, havia vários outros líderes que foram autorizados a cultivar os feitiços proibidos que Wang Lin preparou especialmente para a seita refinadora de almas. Wang Lin não participou muito da seita de refinação de almas, ele permitiu que eles se desenvolvessem por conta própria. Depois de ensinar feitiços a eles, Wang Lin pegou a maioria dos tesouros que havia reunido e os usou para o pavilhão do tesouro da seita. Ele deixou Ouyangua e companhia presentear os discípulos que haviam contribuído para a seita. Depois de fazer tudo isso, Wang Lin realizou um desejo seu. Então ele chegou diante da estátua de pedra sem permitir que ninguém o seguisse. Essa estátua de pedra negra já havia sido movida para o vale atrás do palácio. Wang Lin não desconhecia este lugar. Uma vez, ele veio aqui e libertou o demônio antigo Beilo, permitindo-lhe devorar o espírito do demônio ancestral aqui. O vale não havia mudado e era o mesmo de várias centenas de anos atrás. Parado ali, Wang Lin teve a ilusão de que voltara há centenas de anos. No entanto, a estátua que originalmente armazenava o antigo espírito demoníaco foi substituída por uma estátua negra. A estátua negra era uma escultura de Wang Lin. Olhando para a estátua, Wang Lin teve a ilusão de que a estátua estava olhando para ele. Era como se aquela estátua estivesse viva. Porque assim? Os olhos de Wang Lin brilharam. Ele havia perguntado a 13 sobre esse assunto e sabia que era apenas uma pedra normal esculpida na imagem de Wang Lin com base em sua memória. No início, apenas as pessoas que conheciam Wang Lin podiam dizer vagamente que era ele, e ninguém mais poderia reconhecê-lo. Afinal, eles não eram artesãos. A estátua de pedra também era extremamente rústica. 13 e Ouyangua não podiam fazer muito a respeito. Eles fizeram essa escultura para permitir que o ancestral permanecesse para sempre em seus corações, para permitir que essa estátua se tornasse uma existência como a estátua dos antigos demônios nos países dos demônios. No entanto, a parte estranha é que com o passar do tempo e o crescimento da tribo Soul Refining, a estátua tornou-se mais lisa e inúmeras pessoas adoraram todos os dias. O que chocou 13 e seus companheiros foi que não apenas não era mais áspero, mas tornou-se liso e começou a mudar lentamente. Depois de centenas de anos, a estátua que começou como uma estátua tosca mudou até se parecer quase exatamente com Wang Lin. Até mesmo sua aura antiga de viver mais de 1000 anos podia ser sentida. 13 e companhia ficaram muito confusos sobre este assunto. Eles só podiam deixá-lo como o espírito do ancestral. Essa estátua de pedra tornou Wang Lin curioso. Não havia muitas coisas que deixassem Wang Lin curioso, mas ele inconscientemente queria chegar ao fundo da questão. Afinal, essa estátua de pedra era muito estranha. Wang Lin franziu a testa enquanto caminhava em frente à estátua. Ele olhou para a estátua e então sua expressão mudou de repente. A sensação de que a estátua estava olhando para ele tornou-se instantaneamente mais clara neste momento. Os arredores não estavam silenciosos,
Os aplausos da seita refinadora de almas vieram de longe. No entanto, para o Angelim, o mundo estava quieto, como se nada além dele e da estátua restasse. Houve um lampejo de frieza nos olhos de Wang Lin. Então suas mãos formaram uma espada e ele lentamente pressionou entre as sobrancelhas da estátua. 1. O lugar onde você pode obter feitiços celestiais. Ele o tirou do Thunder Celestial Realm um tempo atrás.